Ou para o pessoal ler aqui. Eu fiz o react do primeiro vídeo, vou fazer do segundo. Meus sinceros pedidos de desculpas. Eu nem sabia que ele tinha feito o vídeo de desculpa dele, ou o vídeo se explicando, né? Então bora aqui, meu vídeo já tá aí, eu já fiz. Não sei se eu postei, mas tá aí, então bora. Deixa eu aumentar aqui a velocidade porque o vídeo tá enorme. Desde o meu último vídeo e explicar um pouco melhor Que porra é essa? as coisas que eu tinha em mente, que já Ah, tá. é um problema recorrente meu já, que eu tô tentando melhorar aí. Agora tá. Achei que era erro no meu fone. Não, aí só tem uma condição E especial. tentando explicar as coisas meio que no improviso, assim, eu acabo me enrolando, eu acabo deixando meio confuso, assim, pras Parece a voz de quando você acorda, minha voz fica igualzinha. Mas você sempre vai estar com a rachada. Eu sei. pessoas, né, e criando uma margem aí pras pessoas tirarem alguns clipes meus aí de contexto e postar no Twitter, igual aconteceu com esse último vídeo aí. Mas é isso, mano, eu não sou perfeito, peço desculpas, tô tentando melhorar minha comunicação e a forma que eu explico as coisas, então... Eu detesto isso, velho. Eu detesto isso. Por quê? Mesmo que você, cara, tenha errado muito naquele vídeo e você errou para um senhor cacete, nem que seja na simplificação de coisas complexas, que é um erro per se. Vem cá, gente. A linguagem culta, as definições terminológicas não existem por elitismo. O elitismo, valeu? Pode ter nascido um pouco disso, mas não existe per se. Então, às vezes, coisas complexas são feitas para serem complexas. Física quântica não foi feita para ser simples, física não foi feita para ser simples, química não foi feita para ser simples. O objetivo no mundo não é simplificar o complexo para que você, sem nenhum esforço, a partir da sua simplicidade, da sua simploriedade, entenda tudo. Ok? Então eu sou muito contra, mesmo com esse seu erro, de pegar cortes, porque isso só faz as pessoas não quererem te entender nunca. Então as pessoas nunca vão entender. E você pegar. É o que mais acontece. Eu acho muito errado as pessoas que vêm no meu vídeo. Vocês viram, eu bato em todo mundo que faz isso. Não assiste o meu vídeo e vem argumentar. Não assiste o meu vídeo e vem dar opinião. Eu acho isso babaca, eu acho isso antiético. Ao mesmo tempo que eu acho muito antiético você pegar um corte de um vídeo, jogar no Twitter e jogar pros leões. Eu acho isso antiético. Porque imagina se você, naquele vídeo, você tivesse só, vamos lá, brincando, você expondo visões que você não concorda. Ó, tem esse pensamento aqui, o que vocês acham? Que é o que qualquer professor faz. O meu professor na faculdade, ele fazia isso direto, ele pegava uma definição, dava a definição que ele não concordava, deixava a gente concordar com ele, porque ele era professor, e depois ele vinha discordando. Isso é o clássico, é platonismo, é efeito socrático, se você fazer as pessoas pensarem é mais importante do que fazer as pessoas chegarem a conclusões. Minhas sinceras desculpas nessa parte ainda. Bom, o último vídeo era uma polêmica bem grande, assim, principalmente lá no Twitter, e me surpreendeu de uma maneira negativa, mano, de que como as pessoas não sabem conversar, mano. Assim, se alguém tem uma opinião diferente da sua, os caras partem pra agressão verbal, mano, pra ofensa. Por que você não pode ver alguém que tem uma opinião diferente da sua e conversar com a pessoa com educação, velho? É um bagulho doido, mano. Cara, caiu uns clipes. Isso é simples. Se chama religião. Se chama viés político. Se chama condição sistemática de poder. As pessoas não estão vendo você, crânio, como alguém que discorda delas. Não. Estão vendo você como um inimigo que está atrapalhando o objetivo delas. As pessoas não estão tendo a definição de arte delas para si, não. Elas têm a definição de arte delas, e assim como um religioso, assim como um político, querem impor essa visão de arte delas nos outros, porque o mundo será melhor se o mundo pensar igual a mim. Basicamente. E quando você vem com um diferente, você não está vendo como diferente, com pensamento diferente. Você não está vindo com algo positivo. Você está vindo com uma dificuldade que irá atrapalhar eu a impor a minha visão. Basicamente por isso que as pessoas são tão avessas a isso. Imagina então você trazer um pensamento que favoreça um pouquinho a IA para quem está lutando. Então você não está vindo, por exemplo, gente, vamos pensar, não, as pessoas não querem pensar, as pessoas querem lutar, as pessoas querem matar. É isso que as pessoas querem. Então, basicamente, não importa para essas pessoas, a verdade, o que importa é ela impor o que ela pensa. Porque no mundo da pós-verdade, não é a busca pela tal, mesmo que ela seja impossível, que leva as pessoas para frente. Então, eu não quero que as pessoas pensem diferente, sejam diferentes. Eu quero que as pessoas pensem igual a mim. Ou até aonde chega o meu pensamento. Pode ser diferente de mim, dentro do meu escopo de existência. É por isso. Então, as pessoas não estão... eu discordo de você. Não é que eu discordo de você. Eu discordo de você e eu não quero que você fale para que o seu pensamento não exista. Basicamente é isso que acontece. E isso acontece em qualquer lugar. Normalmente isso acontece com qualquer... Como que o pessoal chama? Coletivo. Vamos brincar. Qualquer briga de coletivo vira isso. Porque a discussão pro coletivo não é tão perene, não é tão bom quanto a guerra. Por isso que a gente primeiro fez armas ao fazer livros. Por isso que nós queimamos bibliotecas, mas não matávamos ferreiro. Por isso, porque é mais
fácil. Eu sou pessimista racionalista e um dos que pegam no meu pessimismo é que o ser humano é preguiçoso per se. Nós vivemos para não viver. Nós vivemos para comer e nós otimizamos as nossas ações para não ter que comer. E um dos aspectos da arte é ir contra essa nossa natureza, basicamente, tá? E a partir disso daí é o que as pessoas fazem. Então, se eu tenho duas ações, uma ação que é certa, mas ela é difícil, demorada e talvez falhe, e temos a ação que ela é mentira, que ela é falha, mas ela é fácil e eu não vou conseguir atingir ela. As pessoas vão pelo fácil, e sempre vão. Por quê? Por que, Lê? Porque a única coisa que diferencia a verdade da mentira não é o seu resultado final. É a verdade se a verdade, a mentira se a mentira se é mentira. É a única coisa que diferencia a verdade da mentira. Porque se eu te impedir de buscar a verdade, a mentira se tornará a verdade. Então, basicamente isso aí. Tá bom, pessoal? Meu desse vídeo no Twitter lá, e o pessoal, mano, começou a me xingar, me chamando de todos os nomes possíveis. Eu tinha postado no Twitter lá que meu cachorro tinha desenvolvido um tumor e tal. E, mano, tinha gente falando que tomara que seu cachorro morra, seu bosta, pra que seu cachorro não saia, seu filho da puta. E, mano, coisa do tipo assim, velho, não tô zoando, mano. Foi até por esse motivo que eu demorei um pouco pra postar esse vídeo aqui, mano, porque meu cachorro infelizmente acabou morrendo. E, porra, é foda, porque eu fiquei dias, né, com essa porra na cabeça aí, até absorver tudo isso e fazer um vídeo um pouco mais melhor, né? Já tô um pouquinho mais melhor pra gravar esse vídeo aqui e tal, mas, mano, é absurdo. Que porra é essa, velho? Bom, acho melhor já começar com o assunto principal desse vídeo, mano, que é, eu considero arte de arte, sim. Porém, mano, isso não quer dizer que eu apoio que a IA roube arte de outras pessoas, mano. Eu não falei isso em nenhum momento do vídeo. Os caras começaram a pressupor que essa é a minha opinião, que tá em nenhum momento do vídeo eles falam, não, mas eu acho roubar a arte dos artistas da hora, hein? Pode continuar fazendo isso aí, mano. Então, se eu não deixei claro no outro vídeo, mano, deixa claro isso aqui agora, velho. Eu não apoio IA roubar. Então por que tu não deixou claro, pô? Ou tu tá tão descolado das discussões online, num vídeo que é pra, sei lá, pra gerar uma discussão, e você não sabe quais são os aspectos da discussão? Você não viu o quanto, no começo do meu vídeo, eu já falando sobre isso, no começo do meu vídeo, eu não vi o seu vídeo antes. Porque eu sei que é isso que as pessoas têm. Porque é a principal problemática, a problemática do ser antiético, a problemática do crime. Porque mesmo que a força vocal das pessoas seja, IA é roubo, IA é roubo, você tem, através dessa camada de burrice, uma camada que tem uma discussão boa para se fazer. Porque essa discussão não existe a partir de agora. As pessoas apenas estão gritando mais. A discussão do viés ético da arte, do viés moral, do viés de verdade mesmo, é muito antigo. Nós não discutimos assuntos que nós criamos. Nós estamos eternamente num ciclo eterno de falha e tentativa, discutindo aquilo que nós nunca chegaremos numa resposta. Por isso que várias filosofias que chegam a falar, foda-se, ficar debatendo sobre morte, vai todo mundo morrer, então foda-se. Foda-se a verdade, foda-se tudo. Não adianta a gente ficar discutindo porque ninguém chega numa conclusão, porque não é para chegar mesmo. Parabéns, descobriu. E por aí vai. São um dos motivos, pelo menos. A coisa dos outros, velho. Não apoio, eu não falei isso em nenhum momento, velho. Eu acho sim que devia ter mais uma transparência, mano, de como esses modelos são treinados. Eu acho sim que devia ter um opt-out, né, uma opção pros artistas escolherem se eles querem que a obra deles seja treinada por IA ou não. E eu também acho que devia ter algum tipo de pagamento justo, assim, se algum modelo aí gerar. Foi o que eu falei lá no meu vídeo, é o padrãozinho. Mas ninguém. Você está debatendo sobre arte ou sobre qualidade política. Você cita isso daí para você tirar o erro de interpretação para as pessoas levarem para isso. Porque assim como a comunicação é você passar a sua informação, você também tem a responsabilidade de passar essa informação da melhor forma possível. Então, se você está indo num aspecto polêmico, você tem que saber que você está indo para um aspecto polêmico. Lá no meu vídeo teve um comentário falando, pô, cara, eu não consigo entender o porquê debater sobre esses assuntos é tão polêmico. Porque não é que é polêmico, é porque as pessoas não querem entender. Então, se você está indo num local onde as pessoas tapam os ouvidos para não te ouvir, você então, às vezes, falar um pouquinho para essas pessoas que mesmo não lhe ouvindo, falando um pouquinho para elas, é importante. Alguma coisa com base no trabalho de alguém, mano. Eu acho que essas coisas deviam acontecer e eu sou a favor disso acontecer, mano, dessa regulamentação, velho. E fique claro que agora, mano, que não é possível que o pessoal interpretou outra coisa, mano. Eu só considero arte de arte, mano. Eu vou explicar melhor isso ao decorrer do vídeo, só que eu não concordo com a IA roubando coisas dos outros, eu não concordo com isso. Discordo, já falei. A arte já pode ser arte, não é arte. A arte já é uma arte contextual, porque ela não é ativa. Você não faz o desenho sem querer. Você pode clicar em dois botões e fazer um prompt sem querer. Tá na IA do Photoshop, tem um botãozinho, quando você faz uma seleção, você clica duas vezes e gera uma imagem. Você, sem querer, você pode clicar nessa imagem, gerar uma camada, jogar uma camada por cima. Você não faz um desenho, sem querer fiz a Mona Lisa. Não, você não faz. Então, arte de IA, ou arte gerada por IA, ou a possibilidade da IA ser arte, é algo um pouco mais complexo, contextual e técnica, leve tecnicismo, entre aspas, coisa que outros aspectos de arte não tem. Então, é uma arte que pode ser uma arte de uma maneira sistematicamente diferente, basicamente. Tá lá no meu primeiro vídeo. Agora, se você vier me distorcer nos comentários do que eu tô falando, assiste lá o primeiro vídeo, tá no comecinho, e eu faço isso de propósito. Então você não precisa assistir o meu vídeo de 1 hora e cacetada, tá bom? Só o comecinho já tá lá uma boa definição. Deixa eu tomar meu remédio.
Então eu defendo sim a regulamentação da IA, porém, na minha humilde opinião, acho muito difícil. Eu não defendo, não. Nossa, Ale, você não defende porque quem tá causando problema não é as IAs que não causam problema. Basicamente, tenta gerar pornografia por qualquer IA mainstream, vai, tenta. Ou você acha que os filhos da puta não tem exatamente coisa pra desincentivar esse tipo de coisa? Você consegue fazer a IA te dar fórmula sem querer de ácido sulfúrico, se você fizer certinho. Pornografia não. Porque mesmo que as empresas sejam gananciosas e filhas da puta, ainda tem ser humano ali. Ainda tem gente que tem órgão. Ainda tem gente que pode morrer. E ainda tem gente que pode ser processada e que pode perder dinheiro, mesmo que elas sejam bilionários, por causa da percepção média. Enquanto empresas dependerem minimamente da percepção média do público, elas vão ter um mínimo necessário de responsabilidade social, mesmo que esse mínimo necessário não seja o suficiente em algumas colocações. Disso acontecer por conta do estado que a IA já se encontra, do avanço dela, já não é muito difícil, mano. É muito difícil uma regulamentação assim do nada acontecer. Mas não existe. Eu já falei lá no finalzinho do meu vídeo, sintetizando. Para você regulamentar de verdade IA, você tem que regulamentar a internet como um todo, e não apenas a internet como um todo, regulamentar computadores, regulamentar celulares, regulamentar consoles, regulamentar placas de vídeo. Porque se você faz um ambiente onde você não consegue lidar com fake news, a possibilidade de uma fake news existir, mesmo que mínima, será muito mais danosa em uma sociedade onde a fake news ela é banalizada. Assim como o famoso viés dos analgésicos, os famosos viés das vacinas, por exemplo, e dos supervírus. Se você pudesse fazer uma pequena analogia. Então, não, é problemático. Eu sou do time banalização. Vai gente sofrer? Vai. Vai dar merda? Vai. Mas sempre vai dar merda. A possibilidade da existência de um ser humano nesse mundo é para sofrer. É triste que pessoas sofram, mas nós nascemos para isso. E talvez não seja isso que seja a justificativa. Ale, não entendi. Vai dar merda com ou sem regulamentação. Com ou sem regulamentação, vai dar merda. Porque a regulamentação não vai atingir o criminoso. É a mesma coisa que você proibir a arma. Você não vai proibir a arma de quem usaria ela para autodefesa. Porque quem vai roubar vai conseguir uma arma. É o que acontece. Mas eu acho que, mesmo assim, na média, a regulamentação vai ser um aspecto melhor. Concordo. Ter uma regulamentação de punição, uma regulamentação de proteja, eu acho que, na verdade, um estado civil seria melhor, né? Você ter algumas investigações, você ter algo que puna o burro, eu acho interessante. O problema é, você só vai conseguir punir o burro. Você vai punir o idiota que vai num chat da Grok, vai baixar uma IA, não vai colocar VPN, não vai criptografar, vai fazer IA das amiguinhas de escola e vai se fuder. Isso eu sou completamente a favor de você pegar esse burro e colocar ele na cadeia, ou punir esse burro. Só que esse burro não é o que gerará o problema. Porque os que geram o problema sabem que vão gerar um problema, sabem que são um problema e não vão fazer isso, e não vão ser burros o suficiente. Eu sou muito mais do viés, não da resolução, mas dos muros artificiais que apenas dificultem as pessoas a pularem ele. Mas eu sei que se a pessoa quiser pular, ela vai pular. Apenas sintetizando o pensamento. Eu ainda acho que deveria acontecer. Mesmo que seja difícil, eu ainda acho que deveria acontecer. É isso aí, ponto final. Eu assisti, tipo, mano, diversos vídeos de pessoas discordando. Basicamente, ele resumiu bem. De mim, o vídeo do Léo Micau, o vídeo do Cereal, o vídeo de um maninho que eu não vou lembrar o nome agora. Bom, vai estar passando na tela aí os vídeos que eu cheguei a assistir. E eu me surpreendi positivamente com esses vídeos porque o pessoal chegava, falava, a opinião do crânio é ruim por conta disso. E acabou, mano. É muito bom ver que tem pessoas que têm opiniões contrárias às minhas e que estão dispostas a discutir elas, mano, sem ofender. Entendeu? O ruim dele é que um amigo meu falou, Lê, você não entendeu. Ele não tá falando de pessoas, ele sintetizou pessoas, mas ele tá falando do mundo da arte. Quando meu amigo falou que ele tá falando do mundo da arte, eu falei, aquela porra daquele pensamento elitista. Ah, tá. Entendi. Aí fez mais sentido. Ele tá falando do mundo das artes. O que é arte? O que a academia decide que é arte? Lê. Mas não é exatamente isso que o mundo da arte ele diz. Na verdade, é ao contrário. Sim, eu sei disso. Eu tô falando da percepção usual média. Ou seja, não existe uma possibilidade de você definir o que é arte. Então vamos ter uma definição que chegue mais próximo, porque ela vai chegar mais próximo porque os acadêmicos vão dar essa definição. E não, eu não gosto disso. Eu prefiro que nós tenhamos a bagunça das definições próprias do que um bando de abestado, dizendo lá no topo. Porque não é ciência. O viés da ciência só funciona na ciência, não em algo subjetivo, que muda com aspectos sociais. Então eu não respeito. Ele tem PhD em arte. Foda-se você PhD em arte. A sua opinião é apenas mais valorosa, mas não é que ela está certa. Você não é cientista. E nem tenta roubar o que é a ciência para o que é artístico.
Não é difícil fazer isso, cara. Qual que é a brisa, mano? Não é difícil, velho. Imagina se o mundo funcionasse assim. Nossa, tem aquele cara que eu discordo da opinião dele, eu nunca mais vou falar com ele, mano. Ele é um idiota, ele é um burro. Eu quero que ele morra. Aquele cara foi extremamente bizarro. No primeiro dia que eu publiquei esse vídeo tem 18 minutos, né? E a retenção média desse vídeo era por volta lá de 11 minutos e alguma coisa. Que é uma retenção alta pra caralho. Tinha lá, mano, por volta de uns 300, 400 comentários, do pessoal discordando, do pessoal concordando, assim, respeitosamente, sem ofender ninguém. Essa comunidade Sua bolha, basicamente. que eu quero cultivar, mano. Do pessoal ter opiniões diferentes das minhas, opiniões diferentes do público desse canal aqui, e todo mundo trocar Não existe divergência de opinião saudável. Opinião é aspecto individual. E só a possibilidade da existência das pessoas se sentirem atacadas por você contra a opinião delas é a coisa mais comum. Eu sou crítico. Eu critico um monte de coisa. E eu critico, às vezes, até demais. Tá cheio de gente, pô, é a sua opinião do cara. Foda-se que é a sua opinião do cara. O que isso significa? Nada. Mas há pessoas. Então, a possibilidade de pessoas se ofenderem pela discordância nunca vai fazer com que qualquer debate de discordância seja 100% ou notoriamente mais positivo do que um debate que você está falando com pessoas que você concorda. Simples. Normal. a ideia da hora, mano, todo mundo trocar ideia suave. Quem tava xingando os outros, eu tava simplesmente bloqueando o cara do canal. Não quero gente assim no meu canal, mano. Só que depois, mano, tinha um clipe meu que era no Twitter, velho. Depois os caras falam que, tipo assim, a opinião sobre IA não é feito uma nada, não, mano. E aí eu fiquei realmente pensando nisso, mas depois que aconteceu isso com esse vídeo, mano, cara, será mesmo que não é feito uma nada, mano? Porque depois que caiu o clipe meu lá no Twitter, simplesmente. Ainda não. É um pouco de efeito manada, assim. É um efeito mamado, assim, porque é algo novo. Tipo, Santos Dumont, os Jones Wright fizeram um avião, negócio voando lá, dirigível. Você acha que alguém sabia essa porra? Do que se tratava essa porra? Sabia? Alguém saberia falar? Saberia discutir? É aquilo, pô. Quando um assunto fica em alta, 999 milhões de especialistas brotam das rachaduras das paredes. Famoso especialista de Google. Especialidade, pesquisar bem e fingir que sabe das coisas. Basicamente. Meu vídeo passou de 400, 500 comentários pra 1.100, assim, 1.200. O bagulho triplicou de comentário. E assim, dos novos 1.000 comentários, mano, eram todos me xingando de burro, que eu devia matar, que eu devia estudar mais, que eu não estudei porra nenhuma, que meu canal devia ser excluído de novo, que eu devia tomar strike do podcast de novo. E aí você entra na retenção do vídeo, mano, o vídeo saiu de 11 minutos de retenção pra 5 minutos e 10, mano. Caiu mais de 50%, velho. Que mostra que a galera só tava entrando no vídeo pra xingar e vazar. Normal. 100% normal. 100% normal. Na minha opinião, quando você fala sobre assuntos polêmicos, eu não gosto que você tente mastigar. Porque a pessoa já não vai querer te entender por causa que é um assunto polêmico. Então você diminui os argumentos que ela pode usar contra ti. Por isso que os meus vídeos não fazem questão de ser pequeno, não, pô. Público comum tem que se fuder. Me perdoem. E essa frase não é minha. Que bom que eu posso falar essas coisas. Tem que se lascar mesmo. O livro não tem obrigação de se ler para você. Você tem que ser aquele que irá ler o livro. Porque ninguém vai ganhar conhecimento para você. Elitismo. Não, eu não tô falando que tem que ser difícil. Eu tô falando que sempre será difícil. Para você correr, você precisa mexer as pernas. E pelo bem de que as pessoas começam a correr, uma coisa é você subir num carro e fingir que tá correndo. Uma coisa é você correr numa esteira. A esteira te ajuda a correr, o carro não. Uma coisa é o esforço, outra coisa é a sua forma de adquirir conhecimento. Então é a coisa mais comum. Então é só você ter um mecanismo e que as pessoas tenham o mínimo possível de ferramentas para te distorcer. Eu acho que o que você não percebeu é o quão polêmico e o quão complexo esse assunto é. Esse é o seu erro da sua comunicação. Você tentar, num vídeo, acho que 18 minutos? Deixa eu ver aqui. 18 minutos, em um vídeo de 18 minutos, tentar sintetizar minimamente, para quem não quer essa sintetização, algo que um livro de 500 páginas não consegue. Ou tu é foda, ou tu é burro se você tentar. É um dos dois. Desculpa. Eu tenho que dar isso. Mano, os caras estavam dispostos a ouvir o que eu tava dizendo no vídeo, velho. Não assistiram nem 5 minutos do vídeo, cara. Nem 5 minutos. Eu nem entro no tópico de IA nos primeiros 5 minutos do vídeo, velho. Aí eu fico pensando, porra, será que realmente não é feito uma nada, velho? Tudo bem você apoiar, você ter sua opinião, se você querer apoiar os artistas, mano, tentar regulamentar essa porra de IA de roubando arte pros outros, mano, eu concordo com isso, tudo bem, velho. Mas, pô, desse jeito aqui, mano, vocês estão fazendo do jeito errado, velho, na base do ódio, mano. Isso valoriza a causa, mano. Vocês acabam perdendo a razão por conta disso, velho. Vamos colocar nossas opiniões na mesa, vamos discordar entre si, vamos dialogar, cara, do jeito normal, mano. Qualquer dificuldade de fazer isso, mano. Como que a humanidade virou esse bando de animal, velho? E o ponto que eu gostaria de levantar aqui, mano, é que nós artistas, a gente devia defender a regulamentação da IA como um todo, ao invés de só focar na geração de imagens. Consegue entender? Porque eu vi muito vídeos de artistas falando, pô, mano, sou contra a geração de imagens por IA, porque, pô, ela tá roubando imagem de outros artistas, ela pode roubar meu trabalho, mas eu acho que não deviam criticar só a parte que afeta os artistas, porque fica, tipo, parecendo meio conveniente, assim, tá ligado? Parece que o cara só tá criticando a IA, que gera imagem, porque é algo que afeta diretamente o trampo dele e a identidade, tá ligado? Dele. Então fica parecendo... Tá aí pro sindicalismo. Sindicalismo, igual foi as coisas de Hollywood. Todo mundo capitalista. Você tá num mundo capitalista aonde não é algo... É utilitarismo. É utilitarismo. É porque a gente tá falando de coisa boba. Pode ver, coisa boba. Quando a IA conseguir, sei lá, curar câncer, nem curar, né? Sacanagem, mas a IA estiver salvando a vida das pessoas, ou ajudando tanto as pessoas, que você vai falar, cara, mano, não usa carro não, vai de cavalo. Mano, não anda de avião não, Mano, você vai dar dinheiro pra empresa multibilionária, vai de avião não, vai de cavalo. Pô, mano, não compra arroz no mercado não. Compra o meu arroz que eu faço caseiro. Valor 3 vezes maior. Sabe o que as pessoas vão fazer? Foda-se. As pessoas vão tacar o foda-se
Não é porque você acha que aquilo que te define é o seu trabalho que as outras pessoas no mundo vão ver o que é isso que define a essência do ser. Ah, Lê, muito capitalista. Você pode ser marxista, você pode ser materialista, tranquilo. Uma coisa que eu não sou uma pessoa que acha que existe uma resposta para assuntos complexos. Não. Aquilo que define o ser humano, eu não acho que tenha que ter uma forma. Eu discordo muito do capitalismo no sentido de fazer com que a sociedade, na sua média, ache que a busca pela felicidade é o dinheiro. Não aquilo que o dinheiro é o seu facilitador. E nem adianta você dizer que não é culpa do capitalismo, porque é assim, o sistema influencia, sim, a percepção média das pessoas. O problema é que eu não acho que isso vai melhorar se você colocar as pessoas a achar que é o trabalho. E se desenvolver a sociedade através do trabalho. Porque assim como o dinheiro é a manifestação da sua individualidade e a manifestação do coletivo pelo seu trabalho, a manifestação do seu valor, o próprio trabalho é a própria manifestação desses mesmos aspectos. Então, temos que ter sindicalismo, temos que ter... No nosso sistema que nós temos agora, Felipe, você está ferrado. No momento em que a greve dos roteiristas começaram a realmente dar problema, né? É porque, sinceramente, eu tô contra a greve dos roteiristas porque a minha sériezinha atrasou. Foda-se. Nossa, mega foda-se. Mas quando as coisas batem em coisa séria, aí você vai ver. E por que vocês vão sempre perder? Porque uma coisa que o capitalismo sempre acertou é porque ele é muito bom em ser o capitalismo. Então ele vai conseguir, através da simplificação do mercado, desenvolver complexação de mercado. E isso que é assustador. Antes eu era marxista orientalista, eu acreditava pra caralho nisso, que o único viés de positivo do capitalismo, que era aonde o capitalismo conseguia ser o sistema inovador per se, que era ou seja, o capitalismo estaria ganhando de qualquer outro sistema até X ponto, que era a versão orientalista da inovação. Ou seja, o capitalismo ele não rouba do trabalho, ele rouba da inovação, daqueles que inventam. Porque é aquilo que eles conseguem mais roubar o valor, que é o capitalismo moderno. Capitalismo sindicalista, capitalismo financeiro, blá blá blá. Eu acreditava um pouquinho nisso daí. Hoje em dia eu não acredito mais nisso. Para mim, o viés positivo do capitalismo é ele ser basicamente uma doença super mega adaptativa que vai se adaptar em qualquer forma possível, porque ele não precisa de uma raiz forte, ele não precisa de uma estrutura, ou seja, ele consegue sobreviver como um sistema com um idiota no poder, ao mesmo tempo que ele consegue ser minimamente funcional, mesmo que não necessário, com um imbecil no poder ou com um cara foda no poder. Então é o teor adaptativo dele. Mesmo que ele não atinja, por exemplo, como o nacionalismo, um bom resultado. Você pega um país tipo a China, que é nacionalista, um viés positivo no nacionalismo, ele vai ganhar de 90% dos países de livre mercado ou dos países capitalistas. Para um senhor, mas o capitalismo ele consegue supor essa bucha da democracia. O que? Ele tá no modo da democracia? Fala na China, porra. Tanques, indústrias 3 vezes mais baratas do que a América do Norte. 3. Não preciso dizer mais nada. Lê, nasceu na China? Não, meu amigão. Eu sou pessimista racionalista. Para mim, os Estados Unidos só tá na sua odd negativa e a China tá na sua odd positiva. Porque a China sempre foi um monstro. Só você pegar a história da China, que a China sempre foi um monstro. Sendo que, mano, você só tá falando da parte que te atinge, porque é a única parte importante do bagulho. Foda-se o resto. Vou explicar esse meu ponto. Eu vi muito vídeo de artista falando, eu odeio essas IAs que gerem mais, que ela roubam o trabalho dos artistas. Mas aí, mano, no vídeo dos caras, tem lá legendinha do TikTok. E assim, não sei se vocês sabem, mas essa legendinha do TikTok aí, a IA que gera essa legenda, ela foi treinada também roubando coisas de outras pessoas, mano. Eu sou contra IA que gera imagem, mas, eu uso... Se você é utilitarista, é errado, porque você tem que... meu Deus, você tem que contratar alguém... Sabe o que eu digo? O dinheiro é meu, ô caralho. O dinheiro é meu. O dinheiro é da empresa. O dinheiro do departamento. Eu não vou comprar aquilo que é caro para sustentar aquilo que eu não vejo valor. Nossa, Lê, maldade. Parabéns. Arte é uma conquista da modernidade. Meus parabéns. O mais importante é economizar para ter mais dinheiro para comprar comida. Você não morre se você não tiver arte. Você pode ser infeliz, mas você não morre. Comida você morre. Água você morre. E saiba exatamente que a arte não é a definição da alma humana. Não é aquilo que faz nós humanos sermos quem somos. É aquilo que brilha os nossos olhos. Então você tratar a arte como trabalho é você diminuir a importância da arte
per se, ok? Nossa, ali, meio complexo, ou meio até mesmo hipócrita essa sua definição. Exatamente, meu amigo. Porque se você for utilitarista com, ai, tá errado, a IA tá errada porque ela tá roubando o meu trabalho, ninguém liga. Ninguém liga de fato. Ah, Lê, mas quando for você, sabe o que vai acontecer? Nada. Porque o mundo, isso acontece desde que, não do capitalismo, desde que nós desenvolvemos uma coisa chamada tecnologia. Desde sempre. Porque adivinha, você não é um deus para achar que as ações momentâneas irão ser objetivamente negativas pelo futuro. Você olhar para o futuro e falar, vai dar problema, é a coisa mais fácil do mundo, caramba. Ou você acha que um cara, quando tava falando do avião, falou, mano, caralho, você vai fazer um avião? Essa porra vai cair, adivinha, caiu pra caralho. Agora você ser Deus pra dizer o real tamanho do problema, ninguém é. Porque ninguém sabe, de fato, o quão positivo ou o quão negativo a IA vai ser no mundo dos humanos. E não cabe pra ninguém. Não cabe pra mim, não cabe pra você. Aí fudeu, porra. Fudeu. Ah, Lê. Mas então, a gente tem que... Quer dizer que não pode regulamentar? Se regulamentar fosse notoriamente melhor, eu diria sim, mas não é. Ao ponto que, pra mim, regulamentar ou não regulamentar é só simplesmente você fazer com que eu não vejo o problema, então o problema não existe. É a mesma coisa com a Dark Web, porra. É a mesma coisa. Ah, na verdade, pra mim, a IA foi até meio positiva, porque ela elucidou um problema que sempre existiu. Sempre. Que é... Bom, mano, vocês acham que a partir de hoje da IA existe um plugin? Existe um plugin no Photoshop que você pega uma foto de uma menina de biquíni, você seleciona através de um modelinho onde está a cabeça, onde está o corpo, você clica no botão e tira o biquíni da mulher. Sim, ação automática do Photoshop. Sim, isso existe. Automático. O que aconteceu é a IA expôs essa comunidade. Porque foi tanta pessoa pra lá, por causa da IA, que uns idiota, em vez de fazer isso, ficar quieto, começou a espalhar. E eu já falei, um desses idiotas até mesmo apareceu misteriosamente morto depois de uns certos dias. Só dar uma pesquisadinha sobre isso aí. Ou seja, o que a regulamentação normalmente faz é simplesmente esconder o problema para você achar que ele foi solucionado. Não, vai sempre existir. Ali, então não tem que fazer nada para mim, tem que ter para dificultar os burros. Não tem que ser fácil, então. Não tem que, tipo, a partir do Google, por exemplo, links soft banidos do Google. Não tem regulamentação. Links de soft banidos. Não tem. Não tem regulamentação. Mas por quê? Porque o Google não quer ser associado com esse tipo de criminoso, porra. Muito pelo contrário. O Google até mesmo é visto como um monopólio nesse caso. Porque 99,99% da internet não está no nosso alcance, única e exclusivamente porque não está sendo linkado pelo Google. E isso, que poderia ser negativo, para mim até mesmo bom, porque a internet é grande demais para o desenvolvimento do ser humano. Por aí vai. Eu só não vejo o mundo como uma ação sendo objetivamente aquela ação melhor para o mundo. Se você vê isso, para mim, notoriamente, você é apenas um positivista. Que se eu não vejo aspectos negativos dessa minha ação, eles não existem, não. É só porque você não quer ver mesmo. O chat GPT todo dia pra, mano, ajudar eu a escrever meu roteiro. Ah, eu uso uma IA lá pra ajudar eu a editar meu vídeo, tá ligado? Pra cortar meus vídeos lá. Ah, eu uso... Tradução, porra. Tradução é bom demais. Puta que... Eu que não falo inglês, eu que não falo nenhuma... Velho do céu, o quanto o chat GPT é melhor que o Google Tradutor. Puta que pariu. Puta que pariu. Mas aí o chat GPT vai ferrar com quem não tem tradutor amigo. O quanto de pessoas vão ter acesso vai tornar outro mercado. Amigo do céu. Lá pra tirar o fundo do meu vídeo, tá ligado? Pra botar um chroma key. Tipo assim, rapaziada, como que você é contra a geração de imagem, mas você usa esses bagulho e não fala nada sobre essas porra? Tipo assim, todas essas IAs, mano, foi treinado, roubando. E eu, sinceramente, eu tô tacando pau no sindicalismo, mas se você for ético e falar assim, é sindicalismo mesmo, pô. Eu não quero perder meu trabalho. Eu não quero perder meu trabalho. Ou melhor, eu não quero perder meu trabalho nessa velocidade. Tá de boa eu perder meu trabalho. Mas, porra, eu trabalhei 15 anos. Me preparei 15 anos pra ser completamente substituído. Mano, eu não tenho capacidade a partir de agora. A plasticidade do meu cérebro foi pra casa do caralho. Já é difícil. E vai ser ainda mais difícil, pelo menos nesse estado inicial. Eu não quero que tenha essa velocidade. Você tá 100% certo. Tá 100% certo. E sim, existem artistas que são exatamente isso. Eles sabem, a IA é inevitável. A IA vai ser isso. Só que eu não me desenvolvi e nem me apeguei suficientemente no mercado para eu estar estável. Então eu vou ser contra a IA para até eu poder estar estável. Sendo ético para mim,
Mesmo assim, ou você simplesmente não vê nenhum erro moral, mas aí é seu. Coisas das pessoas, mano, de vídeo, de podcast, de entrevista, de foto, tá ligado? Tudo que a IA gera foi treinada roubando coisa de alguém, mano. Então o pessoal meio que pode chamar você de hipócrita, porque você é contra a IA que gera imagem, mas usa todo o resto. Sabe, eu acho que a gente devia se juntar e ser a favor da regulamentação de tudo da IA, mano. De como a IA é treinada. Ao invés de ficar fazendo um vídeo falando, ó, essa IA aqui que roubou meu trabalho, mano, eu sou contra ela. O resto que se foda. Que se foda, eu sou contra só aquilo ali. O resto eu uso. O resto é se liga. Vamos pensar no coletivo, vamos ser a favor, vamos se juntar e vamos ser a favor da porra da regulamentação dessa porra toda, mano. Eu tenho medo disso, vão ser a favor do coletivo. Puta que eu pariu. Porque você sai de algo objetivo, definição do eu, para algo subjetivo, definição de nós. O eu existe, o nós não, porra. O nós não existe não, cacete. Você não existe entre nós quando você tá sozinho num quarto. O seu eu sempre existe entre nós e eu. Sempre. Ah, Lê, mas aí você tá falando merda. O ser humano também é um ser coletivo. Sim! E por isso que a gente não deve ser não coletivo. Nós não existimos a partir... O nosso eu não é formado a partir do nada. O nosso eu é formado através do nós. Mas o nós não existe per se. O eu já existe per se. Entendeu, pontinho? A definição do eu já existe. Estudem a formação original da língua humana. É um experimento que pegou crianças e a formação de crianças através da percepção da língua, da formação da língua. A criança não apenas repete a aprendizagem da língua, a criança inventa. Ou seja, a criança não está apenas copiando o que o pai e a mãe diz, ela está ouvindo, copiando, entendendo e tentando completar. É a partir do coletivo que nasce a individualidade. Mas a individualidade é necessária para a concepção do indivíduo e do próprio coletivo. Tá bom? Eu tenho um pouco de medo disso, dessa inversão. Mas eu entendo que no mundo globalizado, nas teorias modernistas e na pós-verdade, é extremamente necessário o coletivo dado ao efeito apocalíptico. Eu não acredito, de fato, mas se você acredita, vai com Deus. Bom, voltando agora ao assunto arte de IA, mesmo com todos os vídeos, mesmo com todos os argumentos que eu li, eu ainda considero arte de IA, arte sim, e calma. Torcedores, calma. Ah, mas crânio, aí arroba arte de artistas. Eu sei, mano. Eu tenho uma opinião que, como a arte é feita, não anula se ela é arte ou não. É uma opinião bem polêmica aí. Assim, sim. Afeta a paz no senhor, caralho, já falei. Do meu exemplo lá do vou pegar uma pessoa, matar ela, pegar as vísceras e fazer uma arte, porra, você vai se chamar de arte, ô caralho? Não, não vai ser arte não, porra. Alguém pode considerar isso arte se ela não tiver o contexto. Mas o contexto é importante, entendeu? A arte de A, na caixinha de Schrödinger, ter essa vivência, mas isso aí não é paradoxo da frase? É o paradoxo da frase, é isso mesmo. Se eu posso aplicar a frase, ou é. Ou seja, se eu posso falar isso é arte, isso não é arte, o meu afirmar isso não é arte, acabou. E não existe regra nenhuma no mundo que vá contra isso. E é por isso que o mundo da arte, que é o pessoal, o elitismo lá que se virou, ou seja, beleza, isso é arte do pessoal do povão, é um tipo de arte. A nossa arte é a verdadeira arte. E por aí vai. Lê, não é exatamente isso. Eu sei, porra. Exclui o fato que ela rouba a arte dos outros. E eu ainda considero arte, mano. Até porque quando o pessoal fala arte de IA, os caras já pensam, mano, em ChatGPT, Gemini, Cloud, tipo assim, essas IA comercial, tá ligado? E, mano, IA não é isso. Tipo assim, essas são as mais famosas, as mais corporativas, né? Então eu falei lá do exemplo do robô limpando lá. É a mesma coisa. Você ter uma ferramenta que ela pode ser usada para o mal, não quer dizer que toda vez que ela será usada será para o mal. É tipo você falar que eu posso pegar um pincel e matar uma pessoa. Então você não é um artista se você usar um pincel. A possibilidade não faz o ato por si, né? Mas existe um percentual de... Aí se você quer brincar com percentual, você tem que ter uma análise muito foda da realidade. E mesmo se você tiver essa análise muito foda da realidade, eu digo, foda-se, porque eu sou caso a caso. Então o seu percentual se enfia dentro do seu ali e rode. Entendeu o ponto? Porque já que a arte pra mim é per se individual, eu quero que o coletivo vá pra casa do caralho. Porque eu posso respeitar o coletivo com base no respeito mútuo da minha vivência social. Mas não é porque eu senti. Mas se vier alguém falar, você não pode sentir isso porque foi feito por IA, eu falo, foda-se, mas eu senti. Mas me vale a minha lágrima caindo ao ver uma imagem que tocou os meus sentimentos do que a sua preconcepção que te fecha o seu coração ao ver uma arte de IA, porque para você, ao você ver uma IA, vai gerar um argumento bola de neve que o mundo vai simplesmente secar e explodir. Você é responsável pelos seus sentimentos, eu sou responsável pelos meus e pelos que eu, através da arte, busco atingir. Pronto. Assim. Mas, por exemplo, cara, eu posso entrar no GitHub e, mano, baixar um Llama, um DeepSeek, tá ligado? Que são LLMs open source, velho, que estão lá. Qualquer um pode... DeepSeek é foda, viu? É muito mais leve que o outro lá. Mas, ó, não, tá, gente? O DeepSeek não acabou com o ChatGPT. É diferente, tá? Baixar e rodar localmente na sua máquina, velho. Eu posso pegar ela e treinar ela a gerar imagens com as minhas artes, tá ligado? Ela não vai estar roubando nada de ninguém, velho. Ela vai estar gerando coisas que foram feitas por mim. Essa é a minha visão mais de arte como IA, tá ligado? A IA mais como uma ferramenta. A IA sendo o pincel, não o pintor. Sabe que tá isso, e ser fácil ou ser difícil não é aquilo que torna a arte. Porra, é fácil demais, porra.
É muito fácil, então. Você pega uma arte lá, você treina um pouquinho, faz lá o seu tracinho de iniciante, joga na IA, a IA treina, você vai lá, faz o GitHub. Porra, mas isso, como é que isso pode ser arte? Não tem técnica? Sim, parabéns, você acabou de descobrir que arte não é apenas técnica. Arte não é dificuldade. Meus parabéns, você acabou de chegar no parágrafo 2 de qualquer livro de definição terminológica de arte. Parabéns, você descobriu. Você descobriu. Mas não é o ser humano, mas não é o ser humano que fez. Parabéns. Não é o ser humano que fez. Mas adivinha, não é a imagem. Não é. Sabe quem fez o ser humano? A IA. O ser humano não fez a natureza. Mas a natureza pode ser arte. Mas o ser humano fez a IA, fez a interpretação. E eu dei o meu viés da minha vivência individual para essa ferramenta. Sim, meus parabéns. Ai, Lê, mas você tá falando então que. Qual é o exemplo o mais burro que o pessoal dá? É o. Se eu encomendar uma pintura, quer dizer que eu sou o artista se eu encomendar a pintura, primeiramente que você está aí com duas ações de seres humanos. Com duas ações de seres humanos, então é simplesmente um anacronismo. Não é assim que funciona. Mas, vem comigo, você, como artista, quando você, um artista Open Commissions, eu quero um avatar. Aí ele dá lá os iniciais. Você vai lá, interpreta esses iniciais e faz a sua versão. Aí o cara fala, não quero. Quero que você faça assim, quero que faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Ao ponto que parece que ele tá segurando a sua mão e você desenhando. Você diria que a arte é sua? Ou quase um conjunto? Você fez, mas a ideia não é sua. Então, o desenho é seu. A ideia é de quem? Então, não seria uma arte onde ela adivinha? Exatamente. É por essa existência que a arte comprada também é arte. Ai, ai. Prompt, quem tá escolhendo um estilo, quem tá refinando os dados ali, é o humano por trás da máquina. Aí você pode usar o argumento de, mas mesmo assim, o robô, ele vai gerar uma imagem, mano, que não vai ter emoção nenhuma. Exatamente, mano. Eu acho que é por isso, tá ligado? Por esse fator de a IA não ter emoção nenhuma que torna a arte dela interessante. Ela meio que... Oxi, que porra é essa? Que diabo de pensamento é essa? Não, crânio, não. Não. Isso daí é simplesmente um pensamento elitista de que para ser arte, o seu olho tem que estar levemente preparado. O que isso significa, Lê? É simples. Você, como cidadão comum, não é capaz de ver arte. Por quê? Porque, então, se eu não tiver a capacidade de perceber as pinceladas do Van Gogh, eu não consigo, então, ativamente ver aquilo como arte. Não. O resultado final, ou como esse resultado final reverbera através das pessoas, e do sentimento das pessoas, não é aquilo que define a arte. Isso pode definir a beleza, o valor, um monte de outras cacetadas, mas ser ou não ser arte, não. Então, o que isso significa? Se você faz um boneco de palito, se você faz algo realista, ambos têm o mesmo aspecto de ser arte. Eu posso olhar para o boneco de palito e falar, beleza, não valoro isso. Não me tira do meu estado de apatia. Isso não é nada. Eu nem sequer o vejo na minha percepção de realidade. A pintura realista, sim. Ou eu tô cansado de ver pintura realista, eu vejo um bonequinho de madeira, que isso me dá muito mais sentimento, porque, nossa, isso me reflete a isso, blá, 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 blá. Assim, então, não. O resultado, eu olho pra arte de ar e acho tão feio, foda-se. Aí não vejo alma, foda-se. Foda-se que você não vê alma. Me dê aqui, coloque o que é essa alma. Aí eu coloco aqui isso aqui tem alma, aí jogo uma imagem. Mas isso aqui não tem. Foda-se, foda-se, foda-se. Porque você não consegue a parte, você não pegou o que é alma. Você me pegou uma imagem que te atinge, uma imagem que não te atinge. Você não mostrou a sua alma, você mostrou aquilo que atinge a sua alma. E adivinha, você é só você. Você não é todos. Uau! Ai, caralho, velho. Debater a arte é tão complicado, porque quando chega nos normes é foda. E o mais triste é, eu nunca vi tanta gente falando merda sobre definições terminológicas de arte. É aquilo, né, mano? Definição de arte é para teórico, não é para artista. Reflete os nossos dados, tá ligado? Os nossos padrões, os nossos gostos de uma forma crua, tá ligado? De uma forma robótica. A IA também é manifestação humana. Foda-se. Existem teorias de arte que veem a própria natureza como a manifestação de arte, porque mesmo que a natureza esteja lá fora, a interpretação da natureza vem por dentro do ser humano. Então a existência do ser humano faz com que a natureza seja arte pela percepção. Porque a percepção é a percepção daquilo que aquele único ser pode tornar como arte. Então, se existem teorias que são levadas a sério, que falam que a existência da natureza, a percepção da natureza pode ser arte, e isso é uma teoria que ela é muito estudada, e ela tem até mesmo os seus ideólogos. Imagine algo que é feito e manifesta o fator criativo de criação humana. Algo que não existia e nós humanos fizemos. Que a IA, nem precisa dizer mais nada, né? Bot, que é uma forma artificial, velho. É uma nova lente pra enxergar a criatividade humana, assim. Eu tô tentando explicar o meu ponto, mano. Pra mim, é uma nova ferramenta. Assim como o Paint,
a formatação, a cacetada de outras coisas. A única diferença é que é muito mais fácil você usar o balde. É muito mais fácil você usar a caneta. Você já viu quem só no digital? Tinha um cara, o Leozinho, acho que eu fiz um vídeo dele, não sei se eu postei, que ele fez um vídeo saindo do digital e indo pro papel. E ele mostrou lá que ele inconscientemente tentava dar Ctrl Z quando ele errava. Inconscientemente. Então, é simplesmente uma extrapolação da facilidade para aqueles que querem gerar ou criar uma imagem onde eles, através da linguagem ou através da sua escolha, vão se dizer, através de mim, isso passou a existir, porque isso não existia se não fosse ativamente pelas minhas ações de mim. E se você for do tipo, mas para ser arte tem que ter um certo grau de esforço e um certo grau de técnica, eu simplesmente te respeito, porque eu também tenho isso, mas isso adivinha, individual. Você não vai conseguir tornar isso universal para o mundo. Isso não pode ser arte para o mundo. Isso pode ser arte para você. Por exemplo, para mim, nas minhas definições, um boneco de palito sem nenhum contexto não é arte. Por quê? Não me tira nenhum estado de apatia. Mas agora se o cara falar, mano, tá lá uma legenda. Meu primeiro desenho, pronto, pra mim já é arte. Apenas pelo contextual, porque aquilo me tira da minha apatia. Que é um sentimento que me gera valor. E por aí vai. É arte, mano. Porque mesmo sendo um bagulho cru, um bagulho artificial, um bagulho robótico, ainda assim uma imagem dela pode tocar alguém, pode fazer essa pessoa pensar, refletir, ela tá cumprindo o papel dela de arte, mano. Eu sei, mano, você não precisa concordar comigo, é uma opinião, mano, exclusivamente minha. Mas assim, eu ainda acho que é uma ferramenta nova e interessante pra gerar arte, mano. E novamente, mano, repito a frase que eu falei no último vídeo, vai ter uma versão do público assim no começo. Igual aconteceu, mano, com a câmera fotográfica, que quando ela surgiu, mano, foi rejeitada, tá ligado? Como isso não é arte, foto não é arte, nem fudendo. E hoje a gente tem artista. Aí é o meu lugar de arte, sim. Isso aconteceu para o senhor, caralho. E muito, mano, o que teve de lobby, puta que pariu, velho. Amigo do céu, eu me fudi. Mano, era pra eu ter ranço de artista, tá? Era pra eu ter ranço de artista. Pelo que eles fizeram comigo, mano. Puta que eu nem digo exatamente, porque isso me dá raiva, aí eu vou sair de mim, mas é um saco, velho. É um saco. Por isso que até hoje eu tenho um ranço de artista que acha que eles são mais humanos, por eles trabalham com a manifestação humana do que o humano que só está existindo, né? É o elitismo deles, basicamente. Artistas aí mundialmente conhecidos que são fotógrafos, tá ligado? E, mano, a mesma coisa aconteceu com o cinema, com o Photoshop, com mesa digital. O pessoal fica falando aí que o Miyazaki é contra IA. Mano, o Miyazaki ele era contra tudo que é digital. Computador, mesa digitalizadora, pintura digital, o cara era contra tudo. Ele só foi mudar essa opinião dele quando amigos dele em outros estúdios começaram a usar esses bagulho. A IA vai permitir quem é leigo ter um pequeno espaço, mesmo que não valorizado, na criação de coisas. Parabéns. Meus parabéns. Você acabou de descobrir o que é a alta arte e a baixa arte. O que é a arte de valor e a arte sem valor. Eu acho lindo, porque a definição de alta arte ou de arte de impacto, depende de como você quer traduzir, sempre existiu, sempre esteve aí, como a arte da aristocracia e a arte do povo, a arte da plebe, sempre existiu, sempre vai existir, porque é fácil você atingir o mundo, mas é muito difícil você atingir apenas um ser. E se você não entendeu, talvez um dia você entenda. Tudo isso, crânio, então você fala que arte de IA é muito mais da hora que arte humano? Não, não é. Arte feita manualmente por seres humanos ainda será muito, milhões de vezes melhor que arte feita por IA, mano. Eu só considero arte por IA. Arte também, tá ligado? Uma arte diferente, assim. Mas, mano, eu ainda acho, tipo, arte feita por seres humanos muito mais rica que IA, mano. O valor dela é muito maior. Eu, quando tiver condições, eu ainda vou continuar contratando artistas humanos pra fazer minhas coisas, tá ligado? Pra me ajudar em projetos meus. Tentarei usar o mínimo de IA possível, cara. É só que eu ainda acho algumas artes de IA interessantes, mano. É uma nova forma de arte surgindo, É né? aquela coisa do Open Commissions. Os caras não. O Léo falou certinho. A cultura de Open Commissions é existência por si. A arte só terá verdadeiramente. A arte só será verdadeiramente problemática, poderá ser apagada, quando for proibido você, através da sua arte, se expressar. Não é? Parabéns. Eu vejo muito mais a arte de arte valorizando o artista do que desvalorizando. Porque vai ter uma banalização de um traço que a IA coloca, vai ter a banalização de imagem, e até mesmo a própria valorização que a IA vai acabar criando pelo próprio movimento per se de valorização. Ou você vai me dizer que antes da IA, você via tantas milhões e milhões, ou a própria comunidade tão unida. Como era a comunidade antes desse inimigo comum? Então a existência da IA apenas para valorizar e unir a comunidade, eu já acho benéfica por si. Ou você... Por quê? Você vai lá no Twitter e pesquisa a única coisa boa da IA. E você vai ver, a única coisa boa da IA é que gera esses fios que me faz conhecer artista foda. Várias. Mano, a melhor coisa foi quando a IA começou a dar crédito. Existem algumas IAs que elas dão crédito para as imagens que foram usadas na modelagem principal.
E, velho, o que eu conheci de artista foda, pra mim, nem precisa dar dinheiro pra artista. Se você apenas, ó, essa arte foi feita a partir desse artista, com o arroba do artista, ou com um contato do artista, mano, isso já era. Imagina, você faz uma arte com IA, você gostou, quer usar ela profissionalmente, ou tem uma lei de direito autoral que se você não fizer pedir por um artista fazer uma alteração humana, essa imagem será pública e você não poderá monetizar ela, ou não poderá dar strike de direito autoral. Aí você entra lá com o artista, ó, vim da IA, gerei essa imagem aqui, por favor, faça tal alteração. Nem que seja tal alteração apenas para questão jurídica, para você poder registrar essa imagem como sua. Já vai dar dinheiro pros artistas tudinho. Tá ligado? Só isso, mano. Apenas isso, velho. A gente devia ver a IA como uma ferramenta, não como um substituto dos seres humanos. Esse é o meu ponto principal aqui, velho. Bom, com tudo isso explicado, vamos agora pro próximo ponto aqui. Criticaram bastante em vários vídeos, em vários comentários, em vários posts. É simples. Nasceu a IA existe. A partir da existência da IA, esse deslumbramento que as pessoas têm com a IA não é por questão de arte, é por questão de novidade, caramba. Não se nasce uma nova trend do Estúdio Ghibli toda semana porque as pessoas acharam divertido gerar IA e substituir o artista pela IA. Não! É um link básico e banal do avanço tecnológico de experimentar o que não era possível e agora é. A IA nasceu. Eu passei a amar ainda mais os artistas. Eu passei a valorizar ainda mais o processo. Eu passei a ver aquele artista no seu início e médio de carreira. Eu já via isso, mas você me entendeu. No seu meio e médio de carreira de uma maneira ainda mais bela. Às vezes, a banalização melhor seleciona aqueles que irão te valorizar. Que são alguns assuntos onde o primeiro é o impacto ambiental que a IA tem, que é verdade. Aí ela consome muito energia. Isso aí é bullshit puro. É bullshit puro. Emocionalismo puro. É terrorismo psicológico puro. É é aquele corno lá que falava que o ser humano ia crescer e todo dia. O ser humano ia crescer, multiplicar, secar e explodir. Porra. Tu acha que os caras, os bilionários são jumento, né? Só pegar a porra do que aconteceu com a camada de ozônio, caramba. Nunca se teve um desgraçamento de lobby tão grande na história da humanidade, do Estado moderno, como que aconteceu com a camada de ozônio, com os aerosóis. Algo que nem a Segunda Guerra Mundial fez. Pra você vir, aí ela consome muita energia. Ela tá consumindo muita energia pra no futuro não precisar consumir. Ai, meu Deus, o avião do Santos Dumont não voa tão bem. Tem, porque teve 40 anos de evolução. 50 anos de evolução. 100 anos de evolução. Tecnologia. Se chegar num ponto de cap de energia, sabe o que vai acontecer? Não vai ser mais economicamente viável e vai diminuir. Nem que seja diminuir de maneira ativa, porque as pessoas não vão ver mais incentivo, pô, não vou ficar queimando dinheiro aqui, ou porque vai começar a cobrar para valer, para o valer. Isso não acontece agora não. Acontece com criptografia, com Bitcoin há anos. Não tô tirando do meu ego. É o que já acontece, sempre aconteceu. Então não me venha com os seus pensamentos esquizofrênicos apocalípticos, porque adivinha, nunca passamos pelo apocalipse. O que eu tô te falando já acontece em várias outras camadas sociais, em diferentes âmbitos. Mas nunca aconteceu exatamente isso. Sim, então por que o seu infinito é mais provável do que o meu finito? Me explica. Enlouqueci. De gás carbônico na atmosfera. Legal, vou dar um exemplo aqui. Treinar o ChatGPT-4 gerou, se eu não me engano, 600 toneladas de gás carbônico na atmosfera, o que é bastante. Não dá pra falar que isso não é muito. Mas assim, colocando em escala, mano, isso é o que 30 pessoas geram nos Estados Unidos por ano. Assim, um filme de Hollywood com CGI gera, mano, mais de 1.000 toneladas de gás carbônico na atmosfera. Um filme. Serviços de streaming, mano, como Netflix. Ser utilitarista que fode pra isso, porra. Tamo no mundo hipócrita, caralho. Estamos num mundo hipócrita. Se você se preocupasse com tudo aquilo que você tem que se preocupar, você estaria morto. Eu não tô brincando não, tá, gente? Eu não tô brincando não. Teve um aspecto que você se preocupar demais com ambientações piora a sua saúde mental, emocional e até mesmo física. Tem até uma ironia que acho que algumas fazendas de produção vegana, única e exclusivamente porque eles não são otimizados, poluem mais, percentualmente, claro, né? Porque não tem o mesmo tamanho. Poluem mais do que as grandes. Lê, mas é questão de escala. Sim, eu sei que é questão de escala, mas é meio loucura você pensar nessa hipocrisia. Estamos num mundo hipócrita. Se você quiser pegar no mundo hipócrita e colocar uma moral única e indubitável, você tá fudido. Você tá fudido. Aspecto social, meu papai. Aspecto social é viver com divergente. E nós aqui assistir todo dia, gera aproximadamente 36 gramas por hora. E agora você pega isso e multiplica por bilhões de pessoas. Não se para a evolução, não se para a vivência. Meu Deus, qual aquele... Tem uns filmezinhos de indígena
lento que, ai meu Deus, o índio, o índio a falácia do índio ecologicamente consciente. Não, meu caralho, a gente tá, desde que a gente vive, a gente tá desmatando, queimando, poluindo, jogando o corpo por cima de muralha, jogando sangue no rio pra poluir, pra matar as pessoas dentro de convulsões, queimando a Amazônia pra cercar o povo, seu povo inimigo, e os matá-los quando eles estiverem fugindo. Amigo, o estado de ser humano, o estado social vem da poluição e destruição. Parabéns. É exatamente isso. Lê, mas o estado de consciência? Aí que tá. Ser consciente e tentar minimizar esses aspectos é o certo. Mas não nesse caso de polui, apaga. Polui, apaga. Polui, apaga. Não. A possibilidade não é aquilo que proíbe a causalidade. É diferente. A construção de moral não vem a partir disso, beleza? Gastindo por bilhões de horas, mano. E sem contar a indústria mais filha da puta de todas, que eu acho que é a indústria que mais gera impacto ambiental de tudo, que é a indústria da moda, mano. Que gera, tipo assim, É verdade. Puta que pariu, velho. A indústria da moda é foda. Nossa, velho. Nossa, vai por mim, mano. Se você quer ser militante nesse sentido, você quer fazer as pessoas ficarem doentes, pensando que, meu Deus, o mundo vai secar e explodir, pelo menos faça de maneira ética. Vá dos grandes. Aí você vai do grande pro menor. Não fique... É simples. Você não gosta e você está buscando argumentação para ir contra. Só que como você não tem uma racionalização correta, você sempre vai se pegar na hipocrisia. O que você acha? O que eu acho? Primeiro, eu acho que... o que eu acho é... Enquanto... Aí eu, por exemplo... eu não gosto de moda. Não gosto de moda. E cago pra moda. Se você se importa com moda, foda-se. É isso que eu falo. Então, com a questão da IA, enquanto a IA tiver pelo menos na iniciativa de diminuir os seus consumos, necessário. A IA é mais ecologicamente correta do que muitas outras coisas. Porque dentro da sua estrutura existe a necessidade de economia. A indústria da moda. 1 milhão de toneladas de CO2 de atmosfera por ano. Se for botar na escala, mano, economiza no banho, mano, porque a água tá acabando no mundo, velho. Mesmo se o mundo todo dividisse o banho deles pela metade do tempo, ainda assim o impacto deles é tipo 2%, 3% do consumo de água mundial. É foda ter mais uma coisa gerando gás carbônico, consumindo energia pra caralho. Eu não sou coletivista. Eu economizo por uma questão moral. Eu não caio uma comidinha no chão, eu pego do chão e jogo na boca. Foda-se. Não por causa, meu Deus, que desrespeito. Como é que é a argumentação de mãe? Vamos lá. Não joga comida fora porque tem gente passando fome. E eu comer e não comer, elas vão continuar passando fome. Não é esse tipo de moral. Eu como toda a minha comida, não por um respeito a quem não existe, mas um respeito pelas minhas próprias atitudes. Porque se eu tenho a possibilidade na minha ação de não desperdiçar, eu não desperdiço. Porque não desperdiçar é valoroso. Desperdiçar não é valoroso. Acabou. Não preciso atingir o macro ou mínimo. Só preciso atingir a mim. Muito egoísmo. Fato. Mas o aspecto social ainda parte do indivíduo. Não concordo. Aí você vai com a sua teoria social para outro lugar. Mas o problema não tá aí, né? É como se a gente excluísse a IA do mundo, todas as IA param de funcionar, que vai resolver o problema da emissão de gás carbônico na atmosfera. Não concordo com isso. Eu acho que quanto menos coisas gerando impacto ambiental no Até mundo... porque talvez a IA até ache uma forma mais eficiente, pô. Você não consegue marcar os aspectos positivos ou negativos de uma tecnologia. O pessoal, eu não vejo os aspectos positivos da IA na vida humana. Imagina o cara olhando pro avião, porra. O avião nem voava direito. E adivinha como a bomba de Hiroshima e Nagasaki foi atirada lá no Japão? Caiu da onde? O avião existe, você usa todo dia. Melhor, porém, se for te deixar mais otimista, o principal... A gente tá desde sempre fazendo isso. Desde sempre. E você pode acreditar na teoria do lapso. Eu acho que a teoria do lapso tem a sua verdade. Mas enquanto a gente ainda for consciente, eu acho que ainda vai acontecer com o aerosol. O que aconteceu com o aerosol, com a camada de ozônio. Eu ainda acho que é muito mais provável isso. Nós não somos seres não sencientes. Eu acredito verdadeiramente na teoria da formiga no micro-ondas. Pesquisem. Beleza? É nisso que eu acredito. Qual o objetivo dessas empresas que fazem essas IAs aí? É fazer com que a IA pareça um cérebro, tá ligado? Essas empresas multibilionárias querem que as IAs dela consumam menos energia possível. Eles querem que essas IAs cheguem próximo a um processamento de um cérebro humano que gasta, tipo assim, 10 watts. Os caras querem isso, esse é o objetivo deles, e pode ter certeza que os caras vão investir muito nisso, mano. Tipo assim, a Google, Microsoft, a OpenAI já tá investindo em energia renovável. Sim, esse negócio de energia renovável, essas porras tudo aí, vem do problema da matriz energética. Mudou a matriz energética, puf, isso morre sistematicamente. O problema da IA é muito mais uma consequência de outros problemas do que um problema per se. Se a IA sobreviver e diminuir, ela minimiza as suas problemáticas. Se a problemática principal mudar, a gente descobrir alguma... como é que o pessoal chamou? Uma otimização de energia de maneira menos poluente. A Europa tá queimando carvão igual caralho por causa da guerra na Ucrânia, porque a Ucrânia tá cheia de usina nuclear.
infinitamente, muito sistematicamente pior do que qualquer coisa que a IA esteja fazendo. E vai fazer daqui a 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos. Porque a IA trabalha para não ter esses problemas. Você não consegue... tecnicamente você consegue, mas você me entendeu. Queimar carvão ainda queima carvão. Data center, tem esses centros que treinam essas IAs, e nos novos modelos do ChatGPT, acho que é o 4O, uma coisa assim, ele foi otimizado pra consumir menos energia. Realmente é o objetivo dos caras, isso acontecer, tá ligado? Uma preocupação deles, né? Ah, a gente vai precisar muito de Não é preocupação, é que questão econômica. Eles estão queimando dinheiro, pensando que, assim como várias tecnologias se tornam mais eficientes, assim como o avião se tornou mais eficiente, mesmo com a densidade do óleo diminuindo, assim como carros são mais econômicos, mesmo com as reservas de petróleo diminuindo, assim como as baterias estão melhorando, mesmo a gente não tendo a verdade. Uma coisa é você ir através da verdade, baseado em mentiras, é você ter o aspecto racional da busca pela verdade. Ou seja, toda tecnologia tende a se melhorar e a ter aspectos que minimizem as suas problemáticas, seja qualquer uma, todas terem isso. Então, ao você ter essa nova tecnologia que tem uma das suas problemáticas da energia, ou do gasto excessivo de energia, ou do gasto excessivo de calor, ou dos microprocessadores, ou da produção interconectada que se existe, isso acaba melhorando, diminuindo ou colocando. É o famoso computador quântico, o computador que não é binário, que não é com gama de energia, aquele outro computador que é feito com luz, basicamente. Tem isso, né? Pra que você vai querer um computador com luz que é 100 vezes pior do que um computador medíocre com circuito? Mas ele não gera energia, ele não gera calor. Tá aí um problema. Ou seja, se a gente conseguir colocar um microcircuito de luz, você consegue diminuir ele daqui a 100, 200, 500 anos, fazendo um processador de luz que não gere calor com a mesma eficiência de um processador com circuito. Talvez. Não talvez, mas isso pode acontecer. É a mesma coisa aqui. E quando essa tecnologia existe com a especulação do futuro, e se esse futuro não vier, essa tecnologia morre. E eu não estou falando disso por si. Isso sempre aconteceu em todos os aspectos da indústria. Estão especulando com a saúde do mundo. A partir de sempre foi assim. Mas o resultado é diferente. Mas estamos vivos, não estamos não? Desculpa, sobrevivemos a bombas nucleares, 1, 2 guerras mundial, estamos indo para a terceira. A gente sobrevive. Mas não acho que a gente não, o mais importante é você reforçar o seu processo racional. O cara tá se preocupando com o meio ambiente. Ah, nossa, como eles são legais, né? Outro ponto que me falaram, mano, Crânio, como que você é a favor da IA, velho? Aí usando a IA pra fazer deepfake de mulheres, mano, de pessoas menores de idade, velho. Não anulando esse problema, que eu considero um problema do cara um problema bem válido, assim, um assunto que deve ser debatido sim. Porém, aqui é aquilo, né, mano? O problema, eu acho que não é a ferramenta em si, tá Já falei sobre isso, vou deixar ele concluir aqui que eu tô cansado. ligado? É a pessoa que tá usando ela que tem mais intenções, mano. Então, pô, vamos regulamentar o ChatGPT pra parar de gerar imagem com mais 18. Pô, os caras vão voltar lá pro... ChatGPT, toda IA. Puta que pariu. Vai lá, tenta fazer uma imagem pornográfica com o ChatGPT. Tenta, por favor, tenta. Grava, vai. Grava. Se você conseguir, o ChatGPT vai te pagar uma grana da porra. Se você conseguir. Vai. Você quer punir aqueles que colocaram mecanismos para não serem deturpados? É isso que você quer? É isso que você quer? E você acha que esses caras que estão fazendo pelo mal vão ser parados por uma lei? Vão ser parados pelo que você... Como que você vai parar? Consciência social. Consciência social? Ô filha da puta, você não consegue provar a sua própria consciência para terceiros. Você vai conseguir desenvolver na consciência social? Eu acho lindo. Acho lindo o positivismo das pessoas. Photoshop, tá ligado? Os caras vão começar a fazer montagem de mina pelada lá no Photoshop mesmo. Ou vai usar, sei lá, o After Effects pra botar a cara da mina lá, 3D, transando e tal. Então vamos proibir então o Photoshop a todos os programas da Adobe então. Mano, os caras sempre vão dar um jeito, mano. Se os caras vão pegar uma revista pornô, vão começar a colocar a foto das minas, tá recortando e vão escanear e postar na internet. Tentar remover. Não é nem questão disso. Você proíbe, beleza. Foda-se. Eles vão desenvolver os softwares. O problema não existe pela sua possibilidade. O problema existe pela sua causalidade. Isso sempre existiu. Sempre. É só você literal pesquisar. Mas aumentou a intensidade. Fato. Então a gente tem que diminuir. Temos que problematizar. Temos que conscientizar. Tipo o que eu falo há 10 anos de não usar a porra das internets como diário pessoal. Fecha a porra das suas fotos. E eu falo isso bem antes da internet. Porque adivinha, isso sempre existiu. E a única coisa que o IA fez não é potencializar, é expor. Que o Google e a internet de superfície sempre tentou te esconder para fazer parecer esse lugar mágico e acolhedor não tão caótico como ele sempre foi. Foi a exponencialização de todas as facetas humanas, positivas ou negativas.
Meus parabéns. Se você tá descobrindo o que é internet. Ou ver um problema, não vai anular completamente ele, porque sempre as pessoas mal intencionadas vão aparecer, mano. Não é a ferramenta em si que é o problema, tá ligado? É as pessoas aí que estão usando ela. É aquilo, né? Um bisturi na mão de um assassino, o cara vai começar a cortar o pescoço de um monte de galera. A gente vai proibir a porra do bisturi? Não, mano, porque tem médico que usa bisturi. Como se proibir e resolver. Não, não vai proibir. Eu já falei lá no comecinho, vai só... você só vai se desconectar daqueles que sofrem. Só. É a viés da árvore. Se a árvore não caiu, ela nunca caiu, então a árvore nem sequer existe. Pra fazer surgir e salvar bilhões de vidas, mano. Então acho que deu pra entender o que eu quis dizer aqui, né, mano? Meio que o problema não é a IA em si, né, velho? Ela facilita essa porra, facilita. Por isso que eu defendo a regulamentação dela também, mano. Porém, eu não acho que o problema é apenas dela, é mais Esse é o problema. É viés da tecnologia. É o viés da possibilidade. A IA não vai. Porque a regulamentação, a conscientização social vai atingir só os que são conscientes. Os que não são conscientes vai continuar. Vai continuar. Me diz. Exatamente. O crime nasce pela não consciência das suas causalidades. Principalmente um crime sem vítima, que é esse tipo de coisa. Porra, mano, existe uma trend no Twitter chamada não... pode pesquisar, não tô zoando. Não... acho que é não provoque um artista. Posso te desenhar pelado. Vai. Ou você acha que os caras... Por exemplo, já existe isso agora, hoje, com o servidor privado. Quantos servidores privados você viu no Twitter, no X? Meu amigo, quem sabe o que garante a sua subsistência são os criminosos. Ou você acha que criminoso é burro, igual alguns lá no México, aqui no Brasil, de vazar o próprio endereço e caguetar o próprio crime? Esses vão ser o que o sistema tem que cortar, os burros. Os burros. Lê, mas o viés da seleção do bom bandido? Sim, e vai fazer o quê? Me diz que teoria que matou o viés da seleção do bom bandido? Nenhuma. Sempre existiu, sempre teve aí. Porque você pode colocar que o crime acontece pela amplificação da falta de oportunidade. Que falta de oportunidade teve na porra de um desgraçado que fica fazendo deepfake de menina? Me diz, vai lá, Freud, aquele que, a partir de micro atitudes, sabe, de toda a complexidade do ser. Puta que pariu. Das pessoas mais intencionadas que estão usando, mano. Acho que você explica bonitinho agora. Outro ponto que eu vi muito é que quando eu falo que a IA tá roubando o trampo dos outros, mano, isso é o nosso modelo econômico. Bem-vindo ao capitalismo, mano. Faz o L, tá ligado? Eu brinquei assim. Vou pegar o exato post aqui que comentou sobre isso aqui, que foi a Anomalia. Ela foi bem respeitosa, argumentando sobre esse meu vídeo aqui. Fiquei meio pá que ela tirou um clipe meu de contexto, mas tá tudo bem, porque os caras no Twitter é meio filho da puta mesmo, tá ligado? Os caras eles pegam qualquer coisa e falam qualquer bosta, mano. Ao menos ela tentou argumentar com coisas válidas, né, sobre o meu vídeo. Então sobre esse assunto que eu falei do capitalismo aí, ela falou, pô, se a nossa sociedade fosse seguir 100% dessa onda do capitalismo, até hoje teria escravos. Seria normalizado. Se a nossa sociedade fosse seguir 100% essa onda do capitalismo, até hoje teria escravo. Não. Muito pelo contrário. Quanto mais consumo, melhor. A escravidão foi argumentada pela igreja, acho que a igreja católica, como aquele que limitava os aspectos sociais e humanos. Você já tinha padres, até mesmo filósofos, problematizando a escravidão como uma consequência de um sistema passado, onde o capitalismo meio que matou ela pela sua utilidade, porque ele desenvolveu tanto pelo boom tecnológico. Não é culpa do capitalismo, é culpa do mundo tecnológico. Fato. Se você não quiser colocar o capitalismo, e sim culpa do mundo tecnológico, fica tranquilo, porque aconteceu a mesma coisa com a União Soviética. Mas aconteceu a mesma coisa na União Soviética. Excesso de trabalho. Criança teve que trabalhar porque não tinha tanto trabalho que não tinha muito o que se fazer. Porque o aumento da produtividade foi abissal. Mulher teve que trabalhar, homem teve que trabalhar, todo mundo teve que trabalhar, porque nunca se teve tanto trabalho por causa disso. Então, foi uma coisa sistemática, não do capitalismo, mas sim do boom econômico de produtividade. E a partir da estabilização, porque do aspecto especulativo do futuro, que é como também em outros sistemas, que isso acabou acontecendo. Então, não. E muito pelo contrário. E as coisas dos direitos trabalhistas e essas coisinhas, é só um anacronismo. Ele tá pegando pontos que não são necessariamente, até porque o público consumidor também faz parte do capitalismo. E eles mandam também no capitalismo. Nem que seja como um viés da, entre aspas, classe de consumo. Só por ter falado classe de consumo, o pessoal já sabe qual livro eu tô referenciando. Né, a paródia que eu tô referenciando. Mas tu que leu, tu que sabe. Tu que não leu, tu vai ter que pesquisar. Então, não. Isso é bullshit puro. É de quem não entende porra nenhuma e linka capitalismo como um ente metafísico de maldade. Ele acha que o capitalismo de hoje é o capitalismo industrial. Não é como se tivesse uma cacetada de capitalismo. O capitalismo é só um termo pejorativo, né, pra boca dessas pessoas. Mas não. A gente não é. No nosso caso, o capitalismo de hoje não é nem o capitalismo de ontem.
Pesado crianças trabalhando, não existiria salário das pessoas. Assim, eu acho que a analogia foi meio longe demais, assim, mano, porque, pô, eu não falei disso, Tá velho. espantalhando. Eu não sei se é uma comparação meio válida, assim, tá ligado, do que eu tava querendo dizer, velho. Mano, é meio que é fato que a tecnologia, ela sempre mudou e vai mudar ainda mais o mercado de trabalho, né, mano? Isso é a parte do capitalismo, é isso que eu tava tentando dizer. Eu só tava afirmando. Isso. O meio muda o contexto total. Agora o resto, adivinha, escravidão, salário, horas e direitos nascem do processo racional, não do processo de produção. A argumentação de direitos, a argumentação de aposentadoria nasce da filosofia, nasce da percepção, nasce da consciência e da racionalização, seja individual, seja do indivíduo indo pelo coletivo ou dentro do próprio coletivo, ou seja como o pessoal chama, adequação de capacidade de forças. É a adequação de capacidade de forças? Porque o capitalista, o burguês, ele tem muito mais poder de barganha e a única forma de você, através do poder de barganha, através do poder de colonização, é você fazer as oligarquias, diminuir as oligarquias, é você diminuir as consequências estruturalistas da produção, você estruturando a consciência de classe. E essa consciência de classe não é marxista, tá? É consciência de classe no sentido de que você se nicha como um nicho de poder para que você tenha a sua voz no debate público muito mais forte a partir do viés de democracia, e a partir desse embate se nascem as consequências positivas. É basicamente isso. Então, não, é só uma simplificação idiota. Afirmando óbvio, tipo, a tecnologia ela vai evoluir, ela vai roubar o trampo de uma galera, mano. E não tem o que a gente fazer. Bem-vindo ao capitalismo, é isso que eu tô tentando dizer, né? Isso, porra. E foi positivo em todos os cantos. Assim como a diminuição da jornada de trabalho foi positivo, a correlação de direitos também foi positivo. É assim, o capitalista, ele não é Deus. Então ele vai ter os preconceitos dele, ele vai ter as problemáticas dele, ele vai ter o viés de sucesso dele. Assim como o trabalhador vai ter o viés de sucesso dele. E esses dois viéses vão se chocar e aquele que for ou mais racional ou tiver mais poder político, normalmente é o capitalista, mas o viés através do Estado, através da manifestação, através do consumo, você vai e desenvolve esse tipo de cabeça. Tá aí, estamos cheios de problema, cheio de solução. Acontece, porra, né? Até porque nós temos bons exemplos capitalistas e bons exemplos não capitalistas. É a vida, né? Até porque nós temos péssimos exemplos comunistas, péssimos exemplos socialistas, temos péssimos exemplos nacionalistas, temos péssimos exemplos de tudo. Tudo. Ou seja, o que depende do sistema social é a forma que ele é implementado. E essa forma é proporcionalmente elaborada ao quão fácil esse sistema está sendo colocado. A maior força do capitalismo é a sua estabilidade, a mudanças e a oligarquias. O capitalismo estava lá quando ninguém tinha direito, e está hoje com o pessoal com bastante direito, e está na Europa com o pessoal no 4x3. Bem que o pessoal tá roubando produtividade de países emergentes, mas a gente não fala sobre isso. Não é que eu acho justo que as pessoas estão se fudendo por conta disso. Não acho isso justo, mano. Eu só tô falando que é o que vai acontecer, velho. Assim como a sociedade aboliu a escravidão, o trabalho infantil, deu salário pras pessoas, a gente também precisa decidir como que a gente vai usar a IA de forma ética, velho. Agora deu pra entender o que eu quis dizer, porque caralho, mano, essa analogia da escravidão, eu falei, mano, a IA vai roubar o trampo da galera, mano. E é isso, o capitalismo é assim que funciona, velho. Então, Kelly, você é a favor da escravidão e do trabalho infantil, então, mano? Assim, não, mano, não sou, velho. Não falei isso, velho. É a coisa, tipo, isso é um pedaço do argumento, que é simples. Isso já aconteceu antes e não deu tantos problemas. Ao contrário, até mesmo melhorou. Até mesmo, você, por exemplo, a fotografia não matou os artistas. Tá aí. A música não matou. Então é simplesmente, nós temos vários paralelos de não problematização. E tá aí o ponto. Assim como o capitalismo vive esses dois pontos. Cara, a imagem, mano, a analogia é Smackation. É tipo falar que, caramba, eu acho que deveriam ter mais policiais nas ruas porque a segurança tá foda, tá precária. Ah, cara, então você é a favor do racismo, da polícia opressora que atira, baseado no preconceito dela contra as minorias, principalmente pessoas pretas. Não disse isso. É o viés do senso comum. Ai, qual é o nome desse viés? Então, foda-se, não é um viés. É simplesmente o viés da boa interpretação. Nesse caso, de que se certas características funcionarem, sabe qual é a diferença? Todo padrão social, todo padrão de ideia, toda ação pode ser positiva ou negativa. Ou seja, todo mundo pode errar, todo mundo pode acertar. Se acertar, se for capaz de acertar, e se o percentual de acerto for maior do que o percentual de erro, se essa minha ideia puder ser implementada no seu viés de acerto máximo, ela vai ser positiva. Ou seja, se a gente conseguir colocar nas ruas vários policiais que não são racistas, mano, vai ser muito bom, porque vai diminuir muito o percentual de crime. Pô, mas tem a chance de você colocar um bando de policial racista? Tem. Então a gente pode colocar estruturas que diminuam. Ou você vai me dizer que no Estado não tem corrupção.
E que o Estado é exatamente esse é o problema que o pessoal coloca como para colocar a ideia, ela tem que ser 100% correta. Não, nem o Estado atual de Estado moderno, o Estado de democracia funciona. O Estado de democracia, o Estado moderno, ele coloca que existe esse viés e nós colocamos camadas, por isso que o Estado ele é tão burocrático, porque a burocracia ele vem dessas paredes que diminuem, não anulam toda a corrupção, assim como empresas privadas através também tem esse tipo de estruturas para diminuir corrupção, porque corrupção piora Estado, piora lucro, piora estabilidade, piora todos os aspectos sociais, seja do Estado de civil, seja do Estado privado. Então, ou seja, o nosso Estado, a nossa realidade não se baseia no bom e no ruim, e sim nos muros que diminuem a chance disso. Ou seja, o Estado não existe porque ele não pode ser corrompido. O Estado existe porque ele tem estruturas que diminuem significativamente ou suficientemente para essa percepção comum que diminui a sua corrupção. Pronto. Empresas também. É como se você estivesse dizendo que empresas são ruins porque empresas são corruptas por si. Adivinha, o Estado também. Se você pega que existe um monte de empresa corrupta, existe um monte de Estado corrupto. Aí tem empresas que conseguem modernizar um país inteiro e os fora do país. Temos o Estado que consegue fazer um programa espacial e colocar um homem na Lua. Temos um Estado que em 20 anos conseguiu tirar uma significativa, uma percentual enorme das pessoas da miséria. E a gente tem aqui o Brasil, que nem o privado nem o público funciona. O que significa, capitão, simplificando, depende de como você estabelece. Ali, é culpa do liberalismo, do neoliberalismo, do socialismo, do comunismo, foda-se, que o raio que o parta. Eu consigo, para cada um dessas estruturas sociais e políticas, pegar um exemplo que estruturalmente funcionou e não funcionou no mundo. Eu coloco 1, 2, 3, 4, 5. Ou você vai fazer o que clássico do pessoal faz. Se errou, é inimigo. Fica tranquilo. Isso, velho. Eu não disse nada disso, velho. Tô resumindo. Não acho certo a consequência que a IA vai causar em outras pessoas. Não acho certo. Eu só tava explicando o que ia acontecendo. Que aquilo faz parte do capitalismo. Isso é fato, mano. Calma, galera. Calma. Agora, mudando totalmente de assunto, vou me defender sobre o clipe que postaram no Twitter, tirando de contexto, onde eu falo que, seguindo a linha de raciocínio do vídeo, né, Van Gogh, então, não era artista. Eu falo, não, mano, por conta que ele não teve reconhecimento e tal, e eu tava apenas seguindo o raciocínio do vídeo. Mano. Eu, crânio, acho Van Gogh um artista? Óbvio, mano. Óbvio. Pra mim, o cara é artista desde a última pincelada que ele fez no primeiro quadro dele. Eu tava apenas tentando. Então, por que você acha ele artista? Ele foi artista do primeiro ponto e você ignorou essa sua definição, ignorou os seus sentimentos para abrir as pernas para o consenso de maioria. Porque o sentimento dos outros é mais importante que o seu, sendo que o único sentimento que realmente existe, o único sentimento que você sente, o único sentimento que você sabe o que é a verdade ou o que está mais próximo da verdade é o seu. Por quê? Eu não seguir o raciocínio do vídeo, porque seria meio contraditório eu falar tudo aquilo lá no vídeo, depois eu falar, pra mim Van Gogh é artista. Porque aí eu ia contradizer o vídeo todo, né? E, tipo assim, eu acho que o maior problema é as pessoas acharem, né? Pressuporem que eu não estudo nada, mano. Que eu não li nada sobre o assunto, sendo que eu li, mano. Coisa pra caralho, estudei muito sobre. Foda-se. Desculpa, foda-se. O viés do cientista é o que mais existe no mundo. Lê, qual é o viés do cientista? Primeiro, arte na ciência. Então você não vai pegar esse cara estudou pra caralho. Foda-se se o cara estudou pra caralho, eu já falei tudo aqui. Mas também, os seres que mais erram nesse mundo são os cientistas. Porque a ciência não é a ação de estar certo, mas é o método de buscar a verdade. Essa é a ciência, basicamente. Seja de estado de constatação, ou seja do estado da busca notória pela verdade. Lê, do que significa? Os livros não presenteiam os falhos. Então a gente pega a teoria da relatividade, teoria da gravitação universal, tá lá o nome de quem acertou. Mas você não vai estar lá embaixo as outras teorias que perderam, que estavam erradas e que foram desmentidas. Ou seja, para cada acerto científico, tinha 2, 3, 4, 5. Tinha uma escola inteira de pensamento que estava errado. Isso na ciência. Com algo um pouco mais objetivo, com a matemática, e por aí vai. Com coisas que tem um viés de observação. Sabe aquele viés de que os cientistas estavam observando e colocaram um viés nele, eles viram que não existia e por aí vai? Então você vir com, eu estudei. Tá, você estudou. Então me explica, por que você é o cara tão... Se esse cara que eu tô falando é foda, eu tenho que acreditar nesse cara que é foda? Então eu respondo, porque eu tenho que acreditar que você é foda o suficiente para entender, ver e pesquisar e saber quem são os fodas dentro do círculo inteiro dos não fodas, hein? Ou tu acredita no sistema, na seleção do sistema, que eu particularmente, dado ao processo racional, eu acredito grandemente, mas no sistema científico e social. Agora, de arte, puta que pariu. Amigo, se eu pegar um idiotice dita por que eu percebo, dita por um PhD, eu falo, foda-se se esse cara é PhD. Principalmente que é arte. Agora, se pegar um cientista, um geofísico, aí eu fico, complicado.
sobre o assunto, não na semana do vídeo, mano. Tô falando de anos. Arte é um bagulho que me interessa muito. E eu sou nerd, velho. Eu sou nerd, eu gosto dessas coisas, mano. Eu não assisto série direita, séries no momento. Eu não jogo nada, velho. Meu entretenimento, mano, é abrir um PDF escrito por uma pessoa que entende do assunto que eu gosto e ler, mano. É isso, eu sou nerdola, mano. Eu gosto de ler. Caralho, sério? Teve aquela profundidade no seu vídeo? Porra, eu não sou desse, não. 90% do que eu estudei era porque era relacionado com o que eu tinha que estudar. No máximo. Eu só gosto mais de storytelling e teoria narrativa. Mas conceito de arte eu estudei porque eu era artista. Então, não. Eu sou hoje mais teórico que foi o que da minha antiga vida sobrou para eu ser. Sei lá, então acho que você então errou muito na necessidade de usar casualidade. Muita informação e pouca pedagogia. Velho. Então, assim, mano, não é porque eu sou um youtuber de opinião, né? As pessoas gostam de me chamar disso, né? Um youtuber de opinião, que eu não leio as coisas que eu tô falando, mano. Tá ligado? Eu não vou pesquisar sobre os assuntos que eu tô falando. Eu admito que eu não sei de tudo. E mesmo eu pesquisando coisa pra caralho, eu não sei 100% das coisas, velho. Minha opinião nunca vai estar 100% certa, velho. E é justamente por conta disso que eu fiz esse vídeo, tá ligado? Porque eu queria ouvir a opinião das outras pessoas sobre isso, mano. Filosofia, ela cresce no diálogo. Cara, não sei não, velho. Não sei não se... eu tô aqui coisando, eu vou falar que terra plana tá certa pra gerar o debate. Acho que a forma é mais importante do que o resultado, velho. Acho que qualquer coisa, né? O famoso que importa é a execução. Então, não te comparando com... até porque não tem esse viés, é só pra te explicar que a sua intenção, o que foi passado, não é tão importante nesse sentido, não. Era só você falar que não, eu não acredito nisso, vou trazer essa visão. Você tá falando, você na verdade tá parecendo aqui, é o que eu acredito, ou o que eu, através da minha pesquisa, acho que tá mais próximo da verdade. Caralho, se tu pesquisando chegou tão longe, porra, velho. E pior, você ainda piorou pra quem quisesse estudar, porque se você, por exemplo, o que o meu amigo falou, é que ele usou o termo de mundo das artes. Tu tirou os termos, porra, como é que os filhos da puta vai pesquisar se você tirou os termos de pesquisa, caramba? É isso que ele tá falando, entendeu? Então, quem entendeu, quem estudou não vai entender, porque você fugiu dos termos, os termos terminológicos corretos, e quem não entende não vai entender, porque não vai conseguir se aproximar, vai se aprofundar no tema. Então vai ser um debate de ignorantes. O que sai de um debate de ignorantes? A lei de Murphy. Lei de Murphy? Sei lá, foda-se, eu tô cansado. Aprender, mano, com visões, com opiniões diferentes, só vai ajudar a melhorar a sua própria opinião. Eu tenho isso gravado na minha cabeça, mano. Por isso que eu fiz esse vídeo. Então, meu erro nesse vídeo, que eu até peço desculpas nisso, foi não citar que eu... Você socar, calejar as suas mãos serem bom pra luta não quer dizer que você tem que ficar socando o aparelho o tempo todo. Pegar peso causa hipertrofia não quer dizer que você tenha que pegar de qualquer forma peso. Você ter a intenção de fazer uma ação positiva sem se preocupar com a forma que você o faz, não significa que a ação no final vai ser positiva. Pega um drop set, pega um peso errado, você vai foder sua coluna, você vai foder o seu ombro. Eu tenho um pulso fudido porque eu fazia flexão errada. E hoje eu não tenho a cartilagem do meu punho é solto. Então, não, a ação per se não é positiva nem negativa per se. Eu estudei sobre o assunto, eu acho. Foi não citar as fontes das coisas que eu tava falando, dos filósofos, né? Foda-se. Se fosse pelo menos algo científico, mas não é científico, é mais social do que científico. Pensadores que eu li pra fazer esse vídeo. Sinceramente, eu não fiz isso porque eu tava testando o estilo de vídeo, tá ligado? Eu não queria chegar aqui e falar, então, guys, eu li diversas opiniões contemporâneas e pensadores antigos aí, então hoje eu vou tentar dissertar aqui sobre a opinião desses filósofos acadêmicos aí. Eu não queria fazer esse estilo de vídeo que é um vídeo chato, tá ligado? Não é um vídeo interessante pro YouTube. Eu queria passar o que eu aprendi de uma forma legal, tá ligado? Uma forma interativa pro YouTube. Impossível, porque se fosse possível, era pra ter muito mais gente. Porque se gente muito mais foda não consegue, por que tu acha que tu consegue? Deixa eu adivinhar. Você acha que o que você vai fazer não acontece porque as pessoas não tentam? É isso que tu acha? Não. Foi o que eu falei lá no começo. Eu acho que eu já até esqueci do que eu falei no começo, me perdoem. Não. Os termos complexos não existem para serem simplificados, eles existem per si. O debate acadêmico ele não é chato de se ler, porque sim, para impedir, não. É a estratégia de terminologias. São termos fortes, são termos indescritíveis. Porra, só pega a teoria do valor. Pega a teoria do valor e pega o debate de teoria do valor. Você vai pegar escolas que usam o termo valor, o termo preço, e o termo sociedade, e o termo capitalismo, socialismo, comunismo, e o termo construção e percepção de maneira sistematicamente diferente, ao ponto que você não vai conseguir entender se você estudar os livros deles todos. Porque são termos diferentes a partir da sua temporalidade. Então não existe essa necessidade, essa causalidade. Então, na verdade, o que você fez foi apresentar algo complexo para um bando de ignorantes que eles não eram capazes de nem sequer de processar o que você estava falando. Então, o que você fez com esse vídeo? Só gerou raiva. Você foi numa escolinha com crianças de 6 anos apresentar Bhaskara. Muita informação, pouco conhecimento e pouca pedagogia. Por isso que os meus vídeos não são curtos, porque eu não me importo em tornar o que eu tô falando palatável. Porque eu sei que não tem como. Olha, ele tá falando merda. Sim, porque isso não é fácil. E o cara ser foda a esse nível, ou ele
ele é muito foda, ou ele é um encantador de ratos. Porque para você pegar algo complexo e apresentar pra quem não tem capacidade, é tipo você pegar um cara com 1 litro de informação na cabeça e jogar na cabeça de quem 100 ml, a cabeça do 100 ml. Sabe o que vai acontecer? Ela não vai ter capacidade, vai estourar a cabeça da pessoa. Aí sabe o que você faz? O que uma boa parte das pessoas fazem? Pegam 100 ml, jogam na cabeça e falam, ó, tudo que você precisa. Todo pseudocientista se diz como o buscador da verdade. Todo simplificador da realidade acha que tem a sua versão mais complexa. Todo Red Pill acha que está fazendo uma análise sistemática e complexa da realidade só porque ele a entende e acha que essa sua análise é uma análise complexa. Todo mundo que limita a borda do mundo acha que a sua visão, porque ela é grande, define tudo que ela vê no mundo. Então, a sua necessidade de simplificação piorou a existência do seu vídeo como um todo. Certo, legal, não vou fazer mais isso, mano. A próxima vez eu mencionar as pessoas, as opiniões que eu me baseei pra fazer o vídeo, né? Eu acho meio que falta... Fazer o vídeo pro ignorante limita o vídeo ao ignorante. E às vezes o ignorante é aquele que não vai ouvir o seu vídeo. Pessoas, mano, pessoas com poucas informações que já se acham especialistas no bagulho, mano. Isso tem até um nome na filosofia, né? O efeito Dunning-Kruger. Que não é o efeito Dunning-Kruger, né? É o famoso, né? Agora que, desde que o efeito Dunning-Kruger foi inventado, ninguém mais perdeu no argumento. Agora eu quero que você me prove que você é o cara do efeito Dunning-Kruger. Você não tá no efeito Dunning-Kruger. Lê, por que você não tá? Por que você não tá? Porque eu não tô preocupado em estar certo, velho. Eu não tô preocupado em estar errado. Eu tô preocupado no meu processo. Eu tô num processo racional. Eu não sou o ser racional. Que não sabia o básico do bagulho e zombar de quem se dedicou a estudar sobre o assunto, mano. Então, de certa forma, eu fico até feliz, tá ligado? Não fico incomodado de ser subestimado pelas pessoas que não estudaram sobre o assunto, tá ligado? As pessoas do Twitter, assim, mano. Eu acho que eu ficaria mais incomodado em ser confundido com um deles. As pessoas do Twitter verem minha opinião e falar, caralho, esse cara falou tudo, mano. Esse cara sabe das coisas, mano. Porque eu tenho certeza que o público que consome Twitter, a última vez que deve ter aberto um livro na vida foi Diário de um Banana, na 8ª série. Então, assim, eu peço desculpa se a forma que eu fiz esse vídeo, né? Tentando meio que explicar filosofias com um tom mais intuitivo de YouTube. Não gosto desse tipo de argumentação, mas ele tá só... Tá desabafando, porque o pessoal no Twitter ele é emocionado. O Twitter, ele é o local tóxico. Eu acho até interessante o Twitter ser como ele é, porque é a única social que tem esse tipo de coisa, então eu acho interessante, né? Se você usa muitas outras redes sociais, Facebook, Instagram, ter um Twitter para entrar de vez em quando, para ficar um pouco triste de vez em quando, eu acho que é até interessante. E a internet como um todo, mas o Twitter é um amplificador social. É um amplificador social. É o construção de bolhas. Normal. Meio bosta de fazer o vídeo, mas bom, é errando que se aprende, né? Eu só peço que não tenham esse preconceito comigo, só porque eu sou um youtuber, eu não estudo sobre as coisas, mano. Fico meio triste com isso, velho. Vamos então falar os bagulho que eu não falei naquele vídeo. Eu li um artigo uma vez do Morris Waits, não sei como pronunciar esse cara, acho que é Morris Waits. Mano, já tô pegando dessa porra aqui pro pessoal ler depois. The Role of Theory in Aesthetics. É um textinho que o cara publicou no jornal, mano, tem 7 páginas só. Eu vou tentar achar aqui o PDF pra deixar na descrição aí pra vocês lerem, que eu recomendo ler. É bem legalzinho, só que tá em inglês, então use IA aí pra traduzir o bagulho pra vocês. E nesse artigo ele basicamente fala que a arte é impossível de ser definida, com uma lista fixa de... Parabéns, parabéns, se você tivesse começado o seu vídeo com isso, boa parte das problemáticas estariam resolvidas. E adivinha como eu comecei o meu vídeo? Não tem como definir a IA, não tem como definir a arte, porque a arte é um sentimento infinito, transformativo, diferente para todos, é uma palavra que não tem uma real tradução. Se você estudar certinho, nenhuma palavra tem uma real tradução, porque toda palavra é uma modificação da sua usabilidade, mas da sua usabilidade. Se você for um purista, tu tá ferrado, infelizmente, você vai ser muito triste na sua vida, mas isso não importa, e é isso mesmo. Não é porque, então, não se tem uma palavra que defina a arte, que eu não posso ter uma coletânea de palavras que cheguem próximo ou mais próximo disso. E é isso que toda definição de arte moderna tenta ser, ou toda arte que é levada minimamente a sério, tenta ser hoje, né? Então a gente pode ter vários, isso é arte de maneiras diferentes. Isso é arte de academia, isso é arte de teórico, isso é arte de público comum, percepção. Tanto que as pessoas falam muito mais, igual a arte, fala de percepção de arte do que realmente definição de arte. De característica, uma lista fixa de definições de regras, porque ele argumenta que pra ele arte é um conceito aberto, em constante mudança, e tentar criar uma definição de arte é completamente inútil, não vale de nada. Que quando eu li, eu concordei em partes, mas um dos bagulhos me deixou pensando assim, falei, mano, como que a arte, que é algo que é feito pelos seres humanos, tá ligado? Que a gente faz, que a gente consegue identificar o que é, como que isso não pode ser definido, mano? Como que isso é possível, velho? Então, dissonância de comunicação, crânio. Fale grande pro seu amigo e peça pra ele pensar em algo grande. Faça a mesma coisa e depois fale no que você pensou. A comunicação e o estado do ser humano é a dificuldade de um ser infinito em aspectos limitados se comunicar por aspectos limitados com outro ser infinito. Então, o que isso significa? É difícil pra caralho pegar as informações que estão na nossa mente e passar para outra mente. E isso só é banalizado, porque isso só acontece porque você não está verdadeiramente se importando se o que você está passando para outra pessoa é verdadeiramente o que você está passando para outra pessoa. Eu gosto do exemplo do daltônico, que é, você
você daltônico e você que não é daltônico, quando vocês falam de azul, que é o mesmo azul, que é o mesmo sentimento de azul, ao mesmo tempo que vocês estão vendo coisas completamente e sistematicamente diferentes. Porque a comunicação e a vivência dos seres humanos é baseada na usabilidade, na usualidade, no resultado final. E a arte vem, às vezes, para contrapor isso. Então, a coisa mais comum é todos entenderem, mas ninguém compreender. Esse é o questionamento que eu tive e eu fui me aprofundar sobre. Eu dou o exemplo lá do começo de como uma criança aprende a língua dos pais, né? A gente só copia, mas a gente também inventa. E isso que a gente inventa é a nossa percepção única e intransferível da realidade, que torna cada intelecto de ser humano, per se, mais único do que a sua própria digital. Esse assunto de pessoas que discordavam desse cara, e aí eu achei um outro mano chamado Arthur Danto. Arthur Coleman Danto foi um filósofo. Já li. Foi crítico de arte americano, professor emérito de filosofia da Universidade de Columbia, em Nova York, desde 1951, foi também crítico de arte da revista The Nation. Sua visão do desenvolvimento de arte inspirava-se na dialética histórica de Hegel. Ele tinha umas opiniões bem parecidas com o Waits, mano, de que ele concordava assim que a arte não poderia ser definida apenas pela aparência, pela forma, tá ligado? Basicamente os dois concordavam que não dava pra identificar a arte apenas pela aparência dela, mas o Danto concordava que era sim possível definir o que era arte, no caso filosoficamente falando, né? Inclusive o Danto teve essa ideia quando ele viu a obra do Duchamp. Até porque termos nada. Crânio, pesquise. O que é o amor, o que é consciência e o que é o nada. E também o que é o infinito. Os termos, às vezes, são o famoso 4-3, o famoso infinito mais 1. Os termos e a própria matemática, por exemplo, você pega um pouquinho da matemática, há lá coisas que o conceito do nada pode existir, mas o nada em si não é capaz de existir. Não existe o nada, mas o conceito nada pode existir. Assim como um homem grande que é pequeno, e assim como algo redondo que é quadrado. A palavra e os conceitos conseguem se misturar. Aí entra na análise platônica de mundo das ideias, ou na própria percepção usual do universo ficcional, aonde a percepção humana cria-se uma realidade, uma percepção da realidade própria, e que os conceitos são baseados nessa realidade própria, que é emulada através da consciência. É por isso que o ser humano faz esses universos ficcionais que não se baseiam 100% na realidade, mas que a realidade é uma régua de medir, por aí vai. Né? A fonte que eu uso de exemplo no meu vídeo. E vendo aquela obra ele percebeu que não dava pra definir arte só pelo que a gente vê. E aí ele diz a fatídica frase... Porque a arte é o que o pessoal fala, porque isso vem muito da percepção de arte, que a arte é a busca pelo belo. Só que não, a arte é a busca de causar sentimentos. O belo todo mundo sente, mas os sentimentos nem todo mundo sente. Porque uma das características dos sentimentos é eles serem espontâneos. Você não fala, vou ficar feliz, vou ficar triste. São espontâneos. Então, assim como a consciência é o estado de ser e de não ser, a não consciência também é um estado de consciência. O que isso significa? Um dos estados dos sentimentos é você sentir e não perceber que você está sentindo. Então, todo sentimento racionalizado é uma percepção de sentimento, não o sentimento em si. Ou seja, toda percepção é do passado, nunca uma percepção atual. Porque o estado de percepção é um estado por si, não de sentimento. O que significa ali? Se você percebeu que se você está triste, no seu estado de perceber, você não está mais triste. Você está no estado de percepção da tristeza. E quando você lembra da tristeza, você sempre vai lembrar do estado de tristeza passado. Do que isso significa? Você pode se enganar, por isso que existe psicólogo. Então a sua memória pode mudar a sua própria percepção, porque a percepção do estado atual pode ser diferente da percepção do estado passado. Assim como você pode sofrer por algo que você percebe no futuro, a famosa ansiedade. E por aí vai. Algo se torna arte quando o mundo da arte se refere a críticos, curadores, artistas... Não. Peraí, deixa eu pesquisar. É todos aqueles que participam. Aqui, ó. É por IA, mas me perdoem. Aqui, ó. Cadê? Ó, tem a Cielo aqui, se quiserem ler. É um conjunto de instituições, pessoas e práticas sociais. O que significa, então? O mundo das artes é a percepção dos críticos e da sociedade versus mais igual arte. O que significa? É como se fosse 2x, 2c mais 1c, né? Crítico vezes 2 mais sociedade mais 1 igual arte. Então, o mundo da arte é todos aqueles que participam ativamente da arte. Seja você como um crítico, seja você como aquele que está consumindo. Que parte daquela minha análise de que, se você viu, se você sentiu, é arte. Entendeu, pontinho? E então é uma fusão que mistura o aspecto de percepção individual com o aspecto de divisão social, com apenas uma característica meio elitista, mas eu tenho que concordar, que é o qualitativo de opinião, que é o qualitativo de percepção, aonde aquele que vive daquilo,
ou seja, os conceitos macros, é o que tem maior peso da definição. Por quê? Porque é aquilo que você dá mais valor. Então, isso é arte de alguém da academia, é mais importante, eu tenho mais peso do que isso é arte, de um ser comum. Por quê? Por causa da percepção dessa teoria que faz ter mais valor alguém que vive e estuda sobre tal. Assim como a opinião de um médico sobre uma doença vale mais do que a opinião de um leigo sobre uma doença. Reconhece como tal. Pra ele, a arte precisava de um contexto, de uma interpretação, digamos assim. Algo pra ele isso é arte, quando essa obra tá inserida no que ele chamava, né, que eu já falei ali, do mundo da arte. Que, inclusive, vou deixar o texto que ele publicou na descrição aí, um PDFzinho, que é bem maneiro também de ler. Que vale a pena mencionar também. Ele tem um outro livro, mano, que não vou lembrar o nome agora, porque os nomes de livro de filosofia tudo de filha da puta, um nome mais esquisito. After the End of Art, de 1997. Esse livro ele foca mais na arte contemporânea, na arte mais atual, assim, e de como ela não precisa mais ficar seguindo regras específicas de forma, de estilo. Sim e não, mas isso nasce exatamente para você ter uma definição acadêmica. Porque mesmo que não exista uma definição 100% correta, é necessário que você tenha uma definição para que isso tenha algum reflexo do debate. Ou seja, tudo bem, todos terem a percepção individual de arte, mas seria legal nós termos uma definição coletiva para que, quando nós assistimos, é igual Deus, por exemplo. A palavra Deus. Deus para uma coisa, Deus para outra é outra, Deus para uma coisa, Deus para outra. Chega a um ponto que todo mundo fala que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aí um Deus é uma energia, outro Deus é um macro, outro Deus é o Deus de Spinoza, outro Deus é... Por aí vai, entendeu? Então, a partir... Isso não nega a definição individual, mas coloca na necessidade de uma definição mais acadêmica. Que é o que o pessoal chama de definição de usos públicos e de usos mais acadêmicos. Que é algo bem parecido com o que está acontecendo agora com a inteligência artificial. Então eu recomendo vocês lerem também, é bem legal. E essas ideias do Danton influenciou diretamente um outro cara, um outro filósofo, chamado George Dick. George Thomas Dick foi um filósofo americano. Ele foi professor emérito de filosofia na Universidade de Illinois, em Chicago, e suas especialidades incluem estética, filosofia da arte e teoria do gosto do século XV, XVI, XVII, século XVIII. Ele recebeu um BA, né? Teoria do gosto é da hora de estudar. Teoria dos gostos é da hora de estudar. Mas eu vá pela teoria dos gostos de aspectos mais psicológicos, tá, pessoal? E pelo ramo da arte é legal, é interessante, mas é mais um debate filosófico do que um debate científico, tá bom? De Artes da Florida State University em 1959 e um PhD da Universidade da Califórnia em Los Angeles em 1959. E ele atuou como presidente da Associação de Filosofia de Illinois entre 90 e 91 e também foi presidente da Sociedade Americana de Estética. E bom, basicamente esse cara aí, mano, baseado nas filosofias de Danton, ele criou a teoria dele na teoria institucional da arte, né? Foi publicado no livro Art and Aesthetics and Institutional Analysis, que eu confesso, esse livro aqui eu tive que piratear, se você quiser ler. Vai atrás, filho. Eu acho esse livro meio meme, tipo, umas coisas que ele fala nesse livro meio bosta, assim, e é muito chato de ler esse livro, mano, é uma linguagem acadêmica, filosófica. Né? Acho que achamos do problema. Foi mal, desculpa. Filosófica chata em inglês, né, pra piorar, mano. Que até por isso que eu fiz aquele meu vídeo dessa forma, tá ligado? Tentando falar de uma forma mais legal, assim, mais popular, que o pessoal entende melhor. Porque... Você matou a teoria. Mano, eu confesso, é chato pra caralho os caras escrevendo essas porra dessas teorias. É uma fala muito, é muito perfeitinha, muito acadêmica. Porra, explica direito, velho. Às vezes eu tenho que ler 3, 4, 5 vezes a porra da mesma página pra pegar a mesma ideia do... Teoria crítica da razão, teoria visual, teoria estética. Sabe o que é estética? É você colocar uma... É simples. Já que nós não conseguimos ter uma definição universal, vamos criar uma definição própria. E essa daqui é a minha definição para, se você quiser ter uma definição, aonde você vai criar um sistema único, isso é chamado de não consigo falar. Estruturalismo e pós-estruturalismo. Aonde, se você não chega no final, você cria um fio condutor para fazer um viés do debate. Do cara por trás, porque, mano, é chato mesmo, velho. Então por isso que eu queria fazer um vídeo um pouco mais intuitivo pro YouTube, mano. Porque é chato essas porra ficar falando igual esse cara fala, é chato, mano. É difícil de entender, velho. E eu tomei no cu tentando fazer isso, eu acho. E exatamente no livro desse cara, mesmo que eu acho meio... Ele percebeu. Eu zoado, meio bosta, umas coisas que ele fala naquele livro, que eu não concordo. Ainda tem umas partes boas, que é a parte que eu coloco no meu vídeo, mano. Que é onde ele fala que algo não precisa ser bonito ou feito com uma técnica refinada para ser considerado arte. Que basta que alguém dentro do mundo da arte, né, o mundo da arte do Danton, que é no caso artista, crítico, museu, considere aquilo como arte pra algo, então se torna arte. E se em palavras dele, explicaria o porquê, né, a fonte do Duchamp lá seria considerado arte. Cara, faz tempo que eu li esse livro, mas eu não acho que ele fala mundo da arte, eu acho que ele fala também das instituições sociais. E que isso seria uma teoria para você ter o validador mais próximo, tá? Porque o que a arte é, o que ela é, mas você também precisa validar o que a arte é, como ela é. Uma coisa é simples, é simples. Você não sabe se a pessoa tá sentindo. Pintura rupestre. Pintura rupestre. Vamos brincar. Pintura rupestre é pintura ou é escrita? Me diz. Sabe o que define? Intencionalidade. Porque pintura também passa informação. Então, qual é a principal diferencial? Como que você prova que o corno, há 50 mil anos atrás, estava fazendo para se expressar ou se estava fazendo a pintura rupestre para passar a informação? Como? Você não tem como saber. Então, ter uma definição metafísica e depois uma definição mais materialista é para que você tenha um fio condutor do debate para ser o mais justo possível. Para você ter uma forma de isso é arte ou isso não é arte dentro dessa análise. Que para alguém que está dentro dessa análise, ou dentro desse viés de sabedoria acho que é meio sacanagem, nesse viés de sapiência, consegue entender a partir dos termos colocados. Entendeu o ponto? Então vira exatamente o que você falou,
Definição de Schrödinger. Então, um artista que não consegue atingir o mundo das artes, ele não é um artista na definição do mundo das artes, mas ele ainda é um artista per se. Ou seja, você não se fez existir, mas você existiu. De novo, teoria da árvore caída. Que uma árvore caída, se não for registrada, ela não caiu. Mas a árvore, dentro da realidade, ela caiu. Entendeu o ponto? Ou seja, o mundo das artes é um mundo que eternaliza a arte no viés da história de percepção humana. Então, o que é arte? A arte é aqueles artistas que, através do mundo das artes, conseguiram se eternalizar de uma maneira grande, como Mona Lisa, ou de uma maneira pequena, como aquele cara que agora só tem um discozinho que vai ficar salvo em algum cantinho. Isso também vem da pós-análise crítica com viés da internet. Aí eu pego na viés de arte é aquilo que se conseguiu, tem um viés de que a arte é aquilo que conseguiu se eternalizar através da ação humana e da emoção humana através do tempo. Entendeu o ponto? E a porra da banana com uma fita na parede também seria. E é isso que eu falo no meu vídeo, tá ligado? Eu só troco o mundo da arte, que é mais difícil de explicar, pelo reconhecimento público. Eu só troco a forma de falar, mas é... Não, porque não é. Você simplificou, você pegou o termo e cortou no meio, caramba. Por que você saiu? Pô, eu não quero que as pessoas vejam um caminhão tomado e falem que aquilo é arte. Que é o reconhecimento público e trocou pelo reconhecimento público. Porque o mundo das artes é exatamente a fusão do crítico mais o público, só que o crítico, por ser aquele que vive para o tal, é o mais bem capacitado. Então, se o público fala que aquilo é arte e os críticos falam que aquilo não é arte, nessa definição não é. Mas a ideia ainda é a mesma. Ou é uma arte compulsória, uma arte seletiva e por aí vai. Mano, e não é minha ideia, é a ideia de um filósofo que se baseou em outro filósofo, que estava contrariando outro filósofo. E seguindo essa teoria dele, né, mano, de que basta alguém, né, do mundo da arte declarar aquilo como arte pra algo se tornar arte, então que o exemplo do Van Gogh é usado, mano. O exemplo do Van Gogh é tipo, é o bagulho. Então quem é esse cara? Quem é essa definição de arte? Quem é esse mundo das artes? E por que eu deveria me importar? É isso que tá. O mundo das artes é uma definição crítica, racionalista para críticos. Vamos lá. Definição. Eu sou crítico. Eu trabalho com basicamente crítica aqui no meu canal, só que eu não sou formado em cinema. Então logo, eu não sou um crítico. Eu não sou um crítico formado. Mas eu exerço o papel da crítica. Então eu sou alguém que faz crítica, mas que não é crítico. Mas por que um canudo lhe diz, ele dá o jeito de ser crítico? Então por que o médico é médico, mas a sua avó te dando remédio e te curando, ela não é médica? Qual é esse estado do fazer para o ser? Eu não sou um crítico porque eu não vivo de crítica. A minha vida e a minha sapiência não foram voltados para isso. Mas eu faço crítica. E num estado temporal limitado, que enquanto eu faço minha crítica, eu sou um crítico. Quando eu paro de fazer a crítica, eu não sou mais um crítico. Já um médico, pela vida dele ter sido voltada para o médico, até mesmo quando ele não está exercendo o papel de médico, ele é médico. Entendeu, pontinho? O bagulho mais usado como exemplo pra tentar explicar essa teoria do George Dick, mano. O Van Gogh não foi reconhecido pelo mundo da arte da época dele quando ele tava vivo, mano. O cara não vendeu porra nenhuma. Foi. Aí vem outro problema da matemática. Quem é esse mundo da arte? E como você sabe que esse mundo da arte existiu? Você tem, sim, alguns autores. Cara, quem foi? Pesquisem aí. As pinceladas dele refletem toda a sua alma ou toda a sua emoção. Eu acho que é isso. Sim, você tinha pessoas que já tinham pegado Van Gogh. Ele nasceu do nada. Ele não foi alguém que o algoritmo na internet funcionou. Então já tinha, no mínimo, uma pessoa, pelo menos que eu lembro, que já tinha visto ele antes dele morrer. O cara era considerado um instável, não era considerado artista, era considerado porra de um fracassado e morreu assim, mano. Isso é um fato, não tô falando nada de novo aqui, pelo amor de Deus, mano. Eu considero Van Gogh um artista, óbvio, desde o primeiro quadro que ele fez, mano. Só que seguindo essa teoria do George Dick, só depois que ele morreu, que curadores, artistas, críticos, o mundo da arte começou a reconhecer as obras dele como arte, mano. É isso que eu explico no vídeo, velho. Ah, mas se você considera Van Gogh artista, por que você botou essa porra no seu vídeo? Por que você cogitou que a teoria desse cara é boa, mano? Cara, eu queria que o pessoal pensasse. Não é porque eu li a filosofia desse cara, não. Também fiquei perguntando, mas porra, então se surgiu. Porra, essa porra. Você selecionou a teoria que mais chegava perto daquilo que você acha que é arte. Ou daquilo que você acha que deveria ser a definição ou o início da discussão. Por que, cara, tu achou que então essa definição merda é a melhor forma de começar a discussão do que arte? Um artista muito pica, tá ligado? Tipo música. E o cara é um dos músicos mais pica no mundo, só que não tem ninguém pra escutar as músicas dele, mano. Então o cara não é artista mais, então. Ou também se um pobre não conseguir mostrar a arte dele pra algum crítico, pra algum artista, ou expor a arte dele no museu, pros caras avaliar aquilo como arte ou não, o cara também não é artista mais, então. Não é tão difícil, e mano. Por que seria importante? É isso que tá. Por que seria importante, então? Encontrar falhas nas falas desse cara e no que eu falei no vídeo, mano. Eu só queria que o povo pensasse mesmo, mano. Discordagem e falar, pô, o que o cara falou aí é meio zoado. Por que é zoado o que ele falou? E o cara, tá ligado, dissertasse. Na hora que eu tava gravando o vídeo, eu falei, cara, eu sou muito esperto, já. Tipo, eu vou girar uma discussão na cabeça do cara, mano. Cara, isso é muito pica. Porque eu pensei, foi, mano, se eu fazer um vídeo com opiniões que todo mundo concorda, tá ligado? Não vai gerar debate, não vai gerar discussão, não vai gerar porra nenhuma. É um vídeo com um monte de nada, velho. Eu tenho que ter uma opinião meio forte, mas baseada em uma... Você foi muito... Não é precoce o nome? Quando você quer demais, mas não tem a capacidade de ser. Eu esqueci o nome disso aqui. Foi. Você foi. Primeiro, pela sua usabilidade de achar que conseguiria em 18 minutos resumir algo tão complexo, quanto que você achou que gerar por gerar seria positivo.
uma coisa ainda, mas que o pessoal discorde, mano, e discuta comigo. Eu só queria que o pessoal formasse as opiniões dele, tá ligado? Discutisse comigo, mano. Eu só queria conversar, velho. E eu acho que eu fiz da forma errada, mano. Para não refletir um pouco, acho que não fiz de uma forma errada, mano. Acho que só caiu no lugar errado. Porque enquanto o vídeo tava só aqui, tá ligado, no meu canal, eu gerei uma discussão saudável entre a rapaziada. Então, se você acabou de falar que fazer um vídeo que todo mundo concordasse, então fazer algo que só aqueles que concordam, só aqueles que concordam em discordar ou de gerar seria aquilo que você vai gerar? Parabéns, você acabou de descobrir que é fácil fazer para uns, difícil fazer para poucos, difícil fazer para muitos, e impossível atingir só um. Aqui, de pessoal discordando comigo exatamente no ponto que eu queria que eles discordassem. E só depois que caiu no Twitter que descarregou tudo, tá ligado? Que surgiu essas porras aí, mano. Então ainda fico feliz. Aí vem o viés de inculto, né? Mas a gente não fala sobre isso. Parcela das pessoas ainda discordaram de mim e começaram a argumentar. Tem um pensamento próprio sobre o assunto, no caso que eu usei exemplo Van Gogh, né, mano? Então, resumindo, mano, eu fiz esse vídeo baseado, óbvio, em opiniões filosóficas de gente que entende mais do que eu. Eu estudei sobre isso, eu li coisa pra caralho ao decorrer de todos esses anos aí sobre esse assunto e eu ainda leio, que é uma coisa que me interessa muito. Eu queria explicar essas ideias, essas teorias desses caras de uma forma intuitiva pra um vídeo do YouTube. Você pode falar que eu expliquei de maneira burra, que eu não soube explicar, mas Alguém mate a pessoa que falou que aprender tem que ser divertido. É diferente você se divertir por estar aprendendo do que você está se divertindo e aprendendo. Porque se você está divertindo, você não está aprendendo. Aprender é um estado único per se. Então, se você está se divertindo e aprendendo, você está se divertindo por meio e aprendendo em meio também. Seus olhos só conseguem ter um viés de foco, não 3, 4, 5, 6, 90. Então, se você está trocando seu viés de foco, você não está sendo totalmente focado. aí, mano, é só você ler os artigos desses caras aí que você vai ver que o A menos que você seja, né, Zaroi, mas aí não falamos sobre isso. do raciocínio, mano. É só uma outra forma de pensar sobre a mesma coisa. Inclusive, o exemplo que eu dei é um exemplo que é usado quando você fala sobre quando você vai discutir sobre essa filosofia do George Dickman. Mas foi muito bom, foi um exercício muito bom. Inclusive, pessoas, né, com os comentários aí em vídeos também mudaram muito a minha opinião sobre algumas coisas. Como, por exemplo, quando eu falo que arte precisa do intuito artístico para ser considerado arte, de que aquela é a coisa crucial para alguma coisa ser arte. Isso eu não concordo mais, eu já excluo completamente essa minha fala, porque pessoas me deram exemplo, velho. Exatamente, porra, porque é a percepção por si. A arte é tanto aquele que faz quanto aquele que recebe. Porque você faz a sua arte para atingir as pessoas. E você é uma pessoa, então se você se atingiu, você o fez. Mas ao mesmo tempo, a pessoa tem a percepção dela do que é arte. E mesmo que o validador não seja o melhor, você consegue validar a arte do outro. Então é a arte que eu faço e a arte que o outro recebe. Porque o outro que está percebendo a arte também faz a parte da percepção da arte. Porque a arte é feita para causar sentimentos, para causar emoções, para atingir a alma. A diferença é que não existe diferença em uma arte que atinge um e atinge 1 milhão. Porque o papel é apenas um, atingir. Que algumas coisas são feitas sem o intuito de ser arte, mas que ainda assim arte, mano. Como, por exemplo, a arte rupestre, mano, que os caras, mano, nem existia arte naquela época, tá ligado? Os caras só queriam desenhar. Não. A intenção, ela ainda é válida. O problema é exatamente que você não consegue... Você não pega 1 quilo de intenção, pô. Pessoas mentem. A boca mente. Os olhos mentem. A ação mente. A intenção ainda é aquilo que define a arte, mas como é que você valora? Como é que você define a intenção? A verdade existe, mas como é que você pega a verdade? Como é que você fala a verdade? A verdade é a verdade, independente se o mundo dizer que a verdade é mentira, porque a verdade sempre será a verdade. Você sabe de quem eu tô tirando isso. Mas, como é que você pega essa verdade? A única diferenciação da verdade é mentira, que a verdade o é, a mentira o é. Como mentira. Mas às vezes a própria percepção. Vamos dar um exemplo. Teoria da gravidade aí. Teoria da gravidade universal. Matemática. E por aí vai. Milhares e milhares de anos com definições erradas, que eram ditas como verdade. Mas a verdade era uma só. Então, mesmo se nós não conseguimos, no nosso fluxo temporal, saber o que é ou pegar na verdade, a verdade ainda é verdade. Nem que nós nunca chegamos, como indivíduos ou como sociedade, chegar nessa verdade. Fico pensando no crânio, fazendo um vídeo e definindo o que é verdade. Puta que pariu. Desenhar, contar uma história ali e tal. Outro exemplo também que me deram foi algumas máscaras de umas tribos africanas aí que... Eu nunca teria capacidade de culhões de fazer um vídeo de 5 horas. De 5 horas. Eu não tenho capacidade de definir o que é verdade. Inspiraram também o Pablo Picasso, né, mano, no cubismo. O cara se baseou bastante lá nas máscaras de tribos africanas lá pra fazer suas pinturas. E por que aquilo não seria considerado arte, né? Se aquilo inspirou um artista aí reconhecido. Não é porque inspirou um artista. O validador do sentimento do artista é o que valida o sentimento que aqueles que fizeram as máscaras fizeram. É diferente, um pouco diferente. É pelo sentimento de terceiros que você valora o sentimento do primeiro. Entendeu, pontinho? Porque se a arte é causar sentimentos, se eu vejo e sinto sentimentos, o meu sentimento é a prova da intencionalidade ou da percepção dessa intencionalidade através de sentimentos. Porque senão tu falaria que aí eu vi sentir e um ambiente. O ambiente não foi feito pelo ser humano. Então é diferente. Ó, eu vi, eu senti, então é arte. É diferente, por exemplo, de você ver uma natureza, por exemplo. Por isso que existia muito antigamente que a definição da arte era busca pela beleza.
cidaço, e até uma vanguarda aí da arte, por que não seria arte, tá ligado? E os caras não fez porque, caralho, eu quero criar uma obra de arte com essa máscara aqui. Não, os caras fez porque eles queriam. É uma coisa da cultura deles. Então, mano, eu estou aberto ao E ainda é arte. Uma forma de expressão. Uma forma de causar sentimento. Eu fiz uma arte porque eu quero que através dessa máscara eu passe um sentimento para as pessoas. Eu quero fazer uma arte porque eu quero que seja vida. Então isso é arte. Só que talvez a definição de quem fez não seja a definição do que é arte. Mas na tradução das suas ações é. Por isso que não. Por isso que o importante é a intenção, mas a intenção, entendeu? Ó, né? Eu quero que isso seja arte. Não. Eu quero que isso passe um sentimento. Então, eu quero que isso passe um sentimento, é o que torna isso arte. Então, e caralho, eu acabei de perceber que isso ficou complexo, muita gente não vai entender. Porque eu me contradiz. Houve uma contradição aqui. Não houve não. A intenção ainda é o valor principal e o sentimento é o que valora a intenção. A diferença é que talvez quem o fez não o fez pensando que isso é arte, mas ele fez para passar um sentimento. E esse passar o sentimento é o que é arte. É aquilo que eu falei no primeiro vídeo de que é arte, independente se eu tiver a intenção da palavra arte ser feita. Mas a sua utilidade e causalidade torna aquilo arte, nem que seja na percepção de terceiros. Opiniões diferentes. Eu quero ouvir a opinião diferente. Eu fiz um vídeo para as pessoas discordarem de mim, para as pessoas terem as opiniões próprias delas sobre o assunto, porque eu queria ouvir opiniões diferentes, mano. Eu queria ampliar meu próprio pensamento. Então, muito obrigado às pessoas que viram o vídeo, não comentaram, cara, você é burro, meus inscritos, não sei o quê. Agradeço de verdade você que parou, viu, falou, pô, concordo com você nessa parte, mas essa parte que você mostrou por conta disso. É isso que eu queria, mano. Eu queria essas opiniões diferentes, velho. Não queria só a gente concordando comigo, mano. Então, muito obrigado, mano. Você vale mais do que 100 pessoas que só viram a minha opinião contrária e falou, vou me inscrever, cara. Você me decepcionou, você é burro, você não estudou. Porque isso é o que os caras do Twitter fazem. Eu não quero que meu público seja formado por usuários do. Pior que isso é verdade, é o viés do ignorante, aonde a verdade é validada pela maioria. Então, se a maioria diz que isso é verdade, então isso é verdade, basicamente, né? Como o pessoal chama, são pessoas que resumem a ciência ao que cientistas dizem, não ao sistema que seleciona o que os cientistas dizem, basicamente, né? É tipo, eu sou cientista, eu falei, foda-se, porra. É o meio que é o importante, não a sua fala. Porque o que mais tem de cientista é eu falando merda, porra. Falando coisas erradas. Falando inverdades. Só você pegar. Eu tinha um colega que a gente fez um debate acadêmico, ele fez isso, velho. Ele pegou uma cacetada, umas 10 teorias que hoje eram verdades, e pegou os seus contrapontos. Deu mais de 50. Que eram, por exemplo, peguem a teoria que estava competindo com Einstein na teoria da relatividade. Sabe qual é o nome dela? Sabe qual é? Qual era a teoria de interpretação de mundo dela? Não, você não sabe. Ele pegou, ó. Tá vendo aqui, ó? 10 cientistas certos. 50 cientistas errados. Então, só porque você é cientista, eu tenho que acreditar em você? Então, me traga mais 3 cientistas, que um deles estará certo segundo essa matemática. Anacronismo, sim. Mas a base do argumento era exatamente para pegar esse anacronismo e matar a importância do apelo à autoridade. Que o apelo à autoridade, ele é apenas um megafone. Ele não é um martelo. Entendeu, Pontinho? Porque era um grupo de debate acadêmico. Então a gente tinha que pegar, às vezes o professor pedia pra gente, o líder pedia pra gente usar falácias em momentos aleatórios para que tenha um contraponto dessa falácia. Do Twitter, mano. Então, pra finalizar esse vídeo, não vou tentar mais definir, por enquanto, o que é arte. Vou pensar muito sobre o assunto, porque tentar definir arte cria muitos problemas. E acho que não vai ser mais um vídeo do YouTube que eu vou tentar debater isso. Talvez eu traga mais um videozinho, mas eu vou estudar mais sobre o assunto, tá ligado? Antes de trazer de novo um vídeo sobre esse assunto. Então, no momento, concordarei. Né? Então, já falei demais. Tô super cansado, né? Tô indo embora. Falou. Para ser cancelado. Ui. Tá bom? E se vocês quiserem usar um contra-argumento pra mim, de que, então por que você é foda por selecionar os seus acadêmicos? Eu digo, foda-se. Nada que eu tô dizendo vem das minhas palavras, vem de pessoas que estudaram muito mais do que eu. E eu tenho certeza que talvez eu tenha selecionado aqueles que não estavam certos ou que não estavam errados. Mas pelo menos no tete a tete, entre mim, na minha sapiência e a sua sapiência, tu cala tua boca, eu calo minha boca, vamos deixar os grandão brigar e deixa a sociedade rodar, beleza?